Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fica em casa. Quando um pai tem que perguntar qual é o remédio genérico, porque ele não pode comprar o original, ele está colocando dinheiro na lagosta do STF. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. E a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. Quem gosta de censura é ditador. Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo. Nós vamos ter que regulamentar os meios de comunicação nesse país. Ah, porque vocês querem destruir a família, sim. Agora não é pro Lula ali. Agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. Muito boa noite para você que nos acompanha aqui pela Terça Livre TV, o jornalismo como deve ser. Eu sou Cássio Freitas, está no ar o seu Boletim da Noite. Boa noite para você, está começando o Boletim da Noite. Eu agradeço aqui já o Rodrigo Calixto, a Marlene Gouveia, também o Ailton Florencio, o Hermínio Nativo, Tainan da Silva, o pessoal que já está chegando por aqui no YouTube, na Twitch TV, no Facebook, também no Twitter. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Lembrando sempre que o nosso ponto de encontro oficial é tercalivre.com.br/ao vivo. Aqui comigo hoje, Max Cardoso, Ítalo Lorenzon e Alan dos Santos, direto dos Estados Unidos. Boa noite, Alan. Boa noite, Cássio. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Max. Tudo bom? E além da nossa bancada aqui oficial, nós temos também o nosso convidado especial, Felipe Fogosi, que é ator e hoje está junto conosco aqui. Uma honra recebê-lo, Felipe. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Alan. É um prazer estar com vocês, com seus espectadores. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, e eu passo a palavra para o Alan dos Santos aí, que vai começar entrevistando aqui o Felipe Fogosi no início do nosso Boletim da Noite. Olha, para mim é uma alegria enorme, né? Conheci o Felipe em São Paulo, a gente bateu um papo e... Felipe, obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Eu, em primeiro lugar, quero agradecê-lo e te perguntar, né? Como o público agora deve estar curiosíssimo, né? Como você enxerga hoje, como é que você está vendo essa coisa do cenário cultural brasileiro? Muito se fala da política eleitoral, do dia a dia, né? O pessoal está acompanhando ali as decisões do STF, que nós iremos comentar daqui a pouco, outros querem saber um pouco mais sobre o Congresso Nacional, mas onde de fato os temas são debatidos, divulgados e acaba até influenciando a decisão daquele brasileiro que não está ali com muito tempo para ficar vendo notícia, ele acaba consumindo um discurso político, ideológico, eleitoral mesmo, por meio da cultura. Como é que você, hoje, como um ator consagrado, um cara que todos nós sabemos da trajetória, do sucesso, como é que você enxerga hoje esse cenário, Felipe?
Olha, Alan, o resultado do que a gente vive hoje é fruto de pelo menos 30 anos de descaso do conservadorismo. Infelizmente, a esquerda entendeu há muito tempo, né, desde o começo do século passado, exatamente isso que você falou, né, que para a grande massa, que muitas vezes não acompanha os processos políticos, a formação da realidade, vamos dizer assim, é através da cultura. E a esquerda entendeu isso muito bem, né? Para quem conhece um pouquinho mais, o tal da quinta coluna do Gramsci, né? Mas então eu vejo essa tomada de poder que aconteceu durante, né, o regime militar, principalmente através da academia, né? Então, formando gerações, né? Uma geração de, por exemplo, de jornalistas, de diretores de redação de jornais, ou de professores, já doutrinados, né? E isso vai se perpetuando ao longo do tempo. Infelizmente, a classe artística, muitas vezes ignorante, né? Sendo levada simplesmente pelas suas paixões, né? Carnais, vamos dizer assim, foi seduzido pelo esse discurso de que tudo pode fazer, né, que a esquerda é permissiva, então, e daí já contra qualquer autoridade, como se, né, se o governo ou qualquer lei, aí, né, é aquela coisa do moleque que você vicia ele em maconha e automaticamente ele fica contra o status quo e vira um revolucionário, né? Como nos anos 60, a obra do Hélio Oiticica, seja marginal, seja herói, e essa ética começa a ser propagada, começa a ser, né, várias narrativas reforçando essa ética, né, do rebelde, de uma oposição contra o governo. No final é contra a vida, né? Mas a princípio contra o governo, como se na esquerda... Contra quem não são eles, né? Desculpa. Exato. Né? Às vezes não é nem contra um governo, né? Porque aí muda o governo, eles só estão lutando contra quem... Enquanto eles não estão lá no poder... Exato, mas o que a grande massa não sabe, que é o tal do idiota inútil, é que no final das contas, eles... vou usar alguns jargões aqui, mas é simplesmente massa de manobra, porque mais do que nunca, né, a esquerda é totalitária. Né, e eu fiz uma peça, por exemplo, aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil há alguns anos, chamada Aula Magna para Stalin, do inglês. Né, e é baseado na vida real de dois compositores clássicos, né, o Dmitri Shostakovich e o Prokofiev. Eu fazia o Shostakovich, que durante o stalinismo, o que acontecia? Existia uma cartilha artística. Tá, isso só estou citando entre a música, né? Mas existe uma cartilha estética de que os compositores tinham que enaltecer o governo do Stalin, mesmo depois da Segunda Guerra, mesmo depois né, daquela... E eu fui pesquisar quando eu estava ensaiando, fui ver, né, documentários, e tem na internet a filha do Shostakovich falando assim, olha, quando meu pai recebia telefonema para ir no Kremlin, ele se despedia da família. Então era esse o estado, né, então a classe artística, claro que muitas vezes, né, corrupta, porque recebendo dinheiro de subsídio do governo, né, infelizmente, por exemplo, a lei Rouanet, que seria uma coisa positiva, mas foi desvirtuada. Enfim, eu estou fazendo uma digressão aqui, mas basicamente o que a gente vive hoje, eu acho um pouco assim. Então tem essa classe exatamente que foi comprada, muitas pessoas, né, uma geração aí que a gente sabe, posso até citar, mas assim, enfim, a gente sabe quem é que recebeu, continuou recebendo até recentemente muito dinheiro do governo para, né, se colocar do lado do governo, mas e o nosso lado aqui? Por que, vamos dizer, os conservadores abriram mão da cultura? E eu estou falando aí um pouco puxando a sardinha para o meu lado, como um conservador no meio, né, que depois da última eleição eu fui meio não excluído, né? Mas enfim. Jogado para escanteio, né? É uma persona não grata em vários círculos, né? Porque não votei no PT, enfim. Mas os conservadores muitas vezes não se preocupam com cultura, como se, né? Às vezes é só aquele hard science, né? Administração, balancete, número.
sem ver que, e aí, né? Qual é a narrativa? Porque todo mundo, no final do dia, vai consumir o seu filme, o seu Netflix, a sua novela, os filhos vão estar vendo, e quem que educa no sentido cultural, né? Quem que faz aí a cultura, né, do país, tá na mão da esquerda. Então, como é que você vai combater isso? E depois, como que você vai reclamar, né? Então, é uma meia-culpa que eu acho que esse lado tem que fazer, que eu tenho tentado fazer, assim, individualmente há alguns anos, né? Porque quando eu tô como ator numa novela, numa peça, eu sou obrigado né? Não é que eu sou obrigado como se fosse isso, mas, assim, eu escolho também os trabalhos que eu quero fazer, mas eu tenho que, né, tem um texto que eu tenho que seguir, eu tenho que colaborar com aquele texto. Então, de uns anos para cá, eu tenho escrito as minhas histórias onde eu coloco a ética que eu quero oferecer para que as pessoas reflitam, né? Então, esse tem sido a minha tentativa aí, o meu acréscimo, vamos dizer, o meu quinhão, para tentar mudar a cultura e trazer mensagem não niilista, uma ética positiva, uma ética que enaltece a vida, né? E não o contrário. Felipe, você falou de enaltecer a vida, você falou de coisas assim que assustam até para quem não sabe, né, de como que funcionava o sistema stalinista, etc. Eu tô aqui com o seu Instagram aberto, né? Tá aqui, você publicou ali a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma omissão enorme por parte dos próprios cristãos, né? Nós dois aqui somos, a gente pode falar isso, não é uma crítica de alguém que está com raivinha do cristianismo, mas existe uma omissão hoje dos próprios cristãos que, quando eles despertam, o máximo que eles conseguem chegar é o pensamento de uma ação política eleitoral. Não consegue imaginar como que as mudanças políticas eleitorais primeiro surgem em livros, em peças de teatro, como você mencionou aí agora, e os atores, os diretores, os roteiristas, normalmente o que eles pensam de fato nunca é exposto. Nunca é exposto. Você tem coragem de colocar lá nas suas redes sociais, professar sua fé, de não ter vergonha, de falar o que realmente move o seu coração, os seus anseios, os seus valores. Você falou que sofreu aí retaliações depois das eleições. Para além da questão política eleitoral, você acha que também existe toda uma esfera de ódio ao cristianismo hoje na cultura? Que aí depois eu quero tocar nesse ponto da omissão dos cristãos. Você vê isso claramente? Isso é uma coisa meio velada? Ou alguém já falou abertamente para você? Não, isso... Se a gente for pegar... Porque para muitos parece teoria da conspiração, né? Desculpa interromper. É que para muitos parece teoria da conspiração. Isso é teoria da conspiração. Não, mas se a gente for pegar um contexto histórico, né, isso já vem desde a Revolução Francesa, né? Os jacobinos colocaram uma estátua da razão, né, em Notre Dame e falaram, não, né, agora acabou. Implementaram um novo calendário para tirar qualquer feriado religioso, mudaram, né, o nome dos dias, enfim, perseguiram o clero na época, independente de ser protestante ou católico. Então, a gente sabe como, né, depois Marx, né, propõe, enfim, iluminismo e o Marx. Então, o cristianismo tem sido... vamos dizer, atacado, como você diz, pelo menos há 3 séculos, né? Não é uma coisa de hoje, né? E o Nietzsche, como filho de pastores, ele, na sua loucura sífilica, via que, olha, né, essa história de matar Deus, isso vai trazer muito sangue, né? E 3 décadas depois a gente estava na Primeira Guerra Mundial. Então, é verdade, né? Ele pelo menos ele teve uma sensação histórica aí, né? De realmente entender o que estava acontecendo. E claro, né, tudo é dinâmico, então, né, eu acredito que Deus, na verdade, é a causa de tudo, ele controla a história, então ele está no controle, e eu creio numa escatologia, né, bíblica, no final da história bíblica, que o contraponto do marxismo é exatamente trazer, né, um milênio, vamos dizer, sem Deus, mas através do humanismo, né, do homem sendo Deus e o Estado sendo o aglutinador maior aí, que é totalmente anticristão, né, mas enfim, essa dialética aí, né, que é proposta aí, mas não é à toa aqui no Brasil, hoje, o último censo deu 60 milhões por exemplo, de evangélicos, né, e
E eu era católico e acabei me convertendo, mas assim, muitos católicos hoje em dia tem cada vez mais que eu converso, entendido que infelizmente, por exemplo, né, esse Papa agora, ele usa frases como Build Back Better, né, do Fórum Econômico Mundial, ele está completamente alinhado com os globalistas, né, infelizmente, mas isso não tem eu acho que promovido uma visão mais crítica, né, do que simplesmente aquela tradição... Menos de baixar a cabeça, né? Exato, passiva, entendeu? De, não, é simplesmente, né, um ritual aqui, mas não, feito com que as pessoas acordem e falem, não, meu cristianismo independe da instituição, né, a minha conexão com Deus é pessoal, né, e é isso, a gente está vivendo nesses tempos, né, que a gente pode fazer uma análise global, uma análise local no Brasil, as duas coisas, né, se relacionam. Você está nos Estados Unidos, né, a última eleição foi uma prova cabal de que o próprio Biden usava o Build Back Better, né, que os Estados Unidos era a última pedra né, que os globalistas tinham que tirar do caminho. Não é à toa que no vídeo lá do Fórum Econômico Mundial de 2017, se não me engano, né, nos 8 pontos que eles tinham que implementar até 2030, o terceiro ponto é que os Estados Unidos não vai ser mais, né, o país, a grande potência, porque, querendo ou não, você tem, né, todos os valores liberais, né, na Constituição americana que servem de molde para o Ocidente, né, e o que eles querem implementar é o comunismo totalitário da China. Agora, como que o Ocidente vai engolir, né, goela abaixo à força esse totalitarismo chinês, né, de controle social? A gente está vendo como? Através de um pânico de saúde, né, vamos dizer, usar o medo das pessoas, terror psicológico, né, um biofascismo, né, de amedrontar as pessoas. Então, né, pelo medo de ficar doente, de morrer, as pessoas abrem mão das suas liberdades, das suas liberdades constitucionais, e a gente está vendo um monte de abuso aí no mundo inteiro, né, e muita população também, em vários países, né, entendendo, fala, peraí, já tem um ano que a gente está, né, que é isso que vocês estão propondo? E só que, infelizmente, né, vários países já instituindo vários controles através de tecnologia, né, primeiro a China, depois o Israel, né, agora estados nos Estados Unidos, Nova York, agora na Califórnia já estão propondo, e é um passaporte de vacinação, que na verdade vai ser um controle social, é exatamente o que tem na China, né, transvestido de né, alguma coisa, não, para controlar a saúde, mas não, porque vai estar ligado pro seu bem, eu quero controlar onde você vai, por onde você pisa. E vai estar ligado com dinheiro, com a tua renda básica universal, com a tua carteira, né, digital, com o teu dinheiro digital, que já estão, né, então... Infelizmente, a gente tem que resistir a isso aí, mas essa é a realidade que a gente que se apresenta a nossa face. E muito disso eu falo no material que eu produzo, né? Eu coloco de forma narrativa. Isso que eu queria entrar aqui agora. Né? Nós estamos aqui com você está lançando mais uma HQ, né? Porque convenhamos, né? Às vezes tem certas coisas que transmitir de modo meramente científico, numa universidade, numa tese de doutorado, mestrado ou um trabalho filosófico, não comunica. Quando você comunica por meio da literatura, comunica bastante, mas ainda assim fica um círculo fechado ali de pessoas que consomem literatura. Agora, quando você coloca isso numa HQ, quando você traz ali personagens e você mostra um pouco um raio-x, né, daquilo que você está querendo promover, daquilo que você está querendo mostrar e pouco despertar as pessoas, como é o trabalho que você está fazendo hoje, sobretudo usando a linguagem poética, isso marca tanto que os inimigos do cristianismo, os inimigos do Ocidente fazem isso. Os caras estão colocando a ideologia deles na Marvel, eles estão colocando a ideologia deles na DC, eles estão colocando a ideologia deles nos filmes, nos seriados. A menininha ali novinha está assistindo Supergirl, aí a irmã da Supergirl é lésbica. Não que a gente vai falar de questões moralistas e tal, mas a gente percebe que os caras querem mostrar, quer pegar um personagem que todo mundo sabia que ele não era negro, ele coloca negro.
porque se você for contra, então você é contra os negros, enfim, aquela coisa toda. E você está trazendo esse trabalho sensacional aqui. Fala um pouquinho pra gente dessa HQ, porque eu vejo isso com uma importância enorme, né? Não, fico feliz, né, dessa tua análise, porque é exatamente isso, né? Muita gente não vai ler, não tem paciência de ler, sei lá, teoria política, né? E daí, se você... Olha, os gregos já entendiam isso há muito tempo, né? Através de uma narrativa, de uma história, porque o nosso cérebro vê a nossa realidade como uma história, né? A gente vê a nossa vida como uma história. Ontem, hoje, amanhã, né? O que eu fiz no verão passado, o que eu vou fazer no verão seguinte. Então, é natural para o ser humano absorver informação de uma forma mais fácil, narrativamente do que expositivamente. Não que, né, expositivamente seja importante, mas é mais fácil, a gente absorve mais, vamos dizer assim, de uma forma mais suave, palatável, né? Suave, né? Então, exatamente por isso que, né, eles colocam, porque na verdade um personagem é o quê? É uma ética, tá? Cada personagem dentro de uma história é exatamente uma proposta ética, né? Como que ele age, como que ele, né, o que ele diz, o que ele pensa. E isso a gente coloca, né, claro, com técnica de roteiro, mas você coloca nos personagens e as pessoas se identificam ou não, né? E tem a tal do processo catártico, né? A pessoa se identifica e se emociona. E muitas vezes, vamos dizer, uma argumentação, se fosse num nível discursivo, a pessoa iria rejeitar, porque ela já está com seus muros levantados ali. Se vem através de uma história, a pessoa embarca na história, ela né, o nível de resistência dela baixa e ela, pelo menos, ela vai refletir, ela vai considerar, e se ainda a história conseguir emocionar, aí então, né, a pessoa se coloca naquele lugar e aí sim ela, né, de repente você consegue uma mudança, aí um shift importante. Não que, né, eu acho que tem que entreter, né, tem que divertir, tem que emocionar, mas tem que também oferecer uma reflexão. E isso que eu tenho feito desde 2015, né? Eu tenho outros livros, né? Esse que que você mostrou, o Ômega, agora é o 6º, mas eu vou falar principalmente dessa que vai ser uma trilogia, né? Que começou com o Aurora, quer dizer, com a Aurora, eu estou vendo aqui flipado, né? Com a Aurora, e continuei em 2019 com o Caos, e agora encerra na trilogia com o Ômega, né? Então é mais ou menos o Alfa e o Ômega, né? O Aurora e o Ocaso, as 3 idades do homem aqui nas capas, e é isso, é uma ficção científica que eu brinco com muita ciência mesmo. Eu pesquisei bastante, desde de química, de física, medicina, astronomia, desculpa, mas muito dessa questão da tal da nova ordem mundial, né, do que chamam de teoria de conspiração. Então, por exemplo, aqui, vou dar só um exemplo para você, eu já mostrava essa questão do que a gente está vendo aqui de tatuagem eletrônica, por exemplo, tá? Então aqui já tinha tatuagem eletrônica aqui. Então tem uma série de coisas interessantes, né? Vão te chamar de profeta depois. Olha, se você está ligado na história, no que está acontecendo, né? E o trabalho do autor, muitas vezes, né, não é à toa que, né, o Philip K. Dick, por exemplo, ele falava coisas que a gente está vivendo, né? Em Minority Report, como o pré-crime, com uma série de coisas que você fala, que o cara, não é à toa que chamam, né, os artistas de antena da sociedade, né? Mas então, o que eu tenho tentado fazer é exatamente isso, é compartilhar com as pessoas de um jeito divertido, de um jeito que engaje, né? Mas conceitos que talvez eles não tivessem paciência de ficar lendo a literatura, né? Lendo, sei lá, né, Tragedy and Hope, lendo o Bertrand Russell, né, enfim. Então eu pego tudo isso e coloco de uma forma divertida, né, e de fácil, vamos dizer, aceitação, absorção, mas sempre com essa intenção de mostrar uma realidade, né, que a gente está vivendo e apontando, né, no Ômega, principalmente, que é o fechamento, a conclusão da história, né, que eu não, vamos dizer, como vai fechar, eu não deixei nada para depois, eu realmente expus aí
muita coisa sobre, vamos dizer, a elite, né, que governa o mundo, que isso existe, né? Então, ó, vou mostrar aqui uma coisa que eu já, também, ó, olha aqui, o que eu já falava aqui, né, de pandemia. Tá? Olha só, cara, que legal. Então, às vezes eu até me assusto, falo, caramba, as coisas estão acontecendo, né? Mas é isso, então é basicamente essa tentativa do homem por um lado, de tentar ser Deus, né, e controlar a história e querer dominar a realidade, né, e criar e monetizar o escatom, né, criar uma teleologia que no final das contas, como, né, eu creio que Deus está no controle, né, e ele não vai permitir, assim, né, Felipe, uma pergunta, assim, a gente vê um trabalho desse seu sendo feito, aí a primeira coisa que vem à cabeça, né, no caso, né, o nosso público deve estar achando assim, puxa, que coisa legal, que coisa, né, que trabalho maravilhoso, o pessoal está aqui comemorando, né, puxa, eu nem sabia que Felipe Fogosi, cara cristão, tá ali declarando-se conservador sem medo. E aí, pô, tá cheio de empresário bancando uma HQ dessa, né? Só que não, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da campanha. Vou botar aqui a campanha, pessoal. Olha, faltam 3 dias aí. Não, em 3 dias você conseguiu 65 pessoas. Nós temos aí 19% da campanha, né, para poder fechar. O site é catarse.me ômega HQ. Então não tem erro, tá, galera? O link é esse que está aqui, a gente vai colocar depois na descrição para vocês. Fala um pouquinho da dificuldade financeira de produzir um trabalho como esse e a ausência, né, de investimento, uma vez que você se declara conservador, se declara cristão e ninguém vai estender a mão ali para você, né? Olha, então eu vou dar um pouco de backstory, né? Todos esses livros eu escrevi como roteiro de cinema, né? Eu fiz cinema aqui na FAAP, eu morei 2 anos em Los Angeles, eu cursei o CLA lá, e quando eu voltei, comecinho de 2013, eu comecei a escrever esses roteiros todos como cinema, que eu depois fui adaptar como quadrinho, porque cinema é muito caro, né? Eu não conseguiria sozinho, né? Porque aí a gente está falando na casa dos milhões. Mas o quadrinho, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu cresci lendo, inclusive antes de ser alfabetizado, meu pai já me comprava quadrinho, e para muita gente não é só infantil, tá, pessoal? Não é Turma da Mônica, inclusive esses são adultos. Tem um rapaz que leu e falou, ele citou para mim, olha, é um cinema gráfico. Eu falei, eu vou usar esse termo aí, eu gostei, cinema gráfico. Legal. Então é basicamente isso, né? É uma mídia, quadrinho é uma mídia, como cinema, né? E é isso, é uma história que eu estou contando visualmente, tá? Então, assim, para não depender também de nenhum subsídio do governo, eu encontrei essa alternativa com essa ferramenta que tem hoje em dia, né, graças à internet, que chama financiamento coletivo. Então, basicamente, é uma pré-compra, né, onde você compra com antecedência e para, vamos dizer assim, incentivar as pessoas a comprarem, eu ofereço uma série de presentes, de mimos, vamos dizer assim, como, por exemplo, eu sempre coloco o nome dos apoiadores, dos colaboradores nas revistas, né? Então, né, um exemplo aqui, tá? O nome das pessoas sai no livro. Você tem camiseta, pôster, adesivo, tem convite para a festa de lançamento aqui em São Paulo, que a gente vai fazer. A pessoa pode virar um personagem na revista, que isso é muito legal. A pessoa vai mandar a foto e o desenhista vai desenhar ela em um personagem que para sempre, né, para mostrar para os filhos, para o neto, para quem é fã de quadrinho, é muito legal, né? Você vê o seu. Então, é basicamente uma forma que eu encontro de levantar o meu custo de produção. Isso é importante para o pessoal em casa saber que, por exemplo, para o Aurora, para o Ômega, o valor é 61 mil. E eu não tenho lucro nenhum, tá, pessoal? O meu lucro eu vou ter depois quando eu vender, mas isso é literalmente para pagar o meu custo de produção, pagar a gráfica, pagar os artistas, né? E são 190 páginas, assim, eu contrato os desenhistas, eles fazem manualmente, página por página, né? Então é um trabalho realmente legal, de amor aí, de dedicação, mas com meu propósito é esse, né? Primeiro, é claro, é ter o prazer de me expressar, né, de contar as histórias que eu quero contar, mas de compartilhar com as pessoas né, vamos dizer assim, de entrar nessa guerra cultural oferecendo um material, né, vou mostrar as outras todas aqui, tá, que eu tenho, né, as 5,
Esse aqui é um outro dia, eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com ele, que eu falo, é uma história, vamos dizer assim, de um jovem que está entrando na maioridade, enfrentando aquela realidade de decidir o seu futuro, faculdade, tudo, mas também, claro, ter que lidar com droga, com sexo, com política, com lacração. Então, eu ganhei um prêmio, né, como falei, um prêmio do Ministério, mas tem uma coisa metafísica. Ele encontra a morte e a morte leva ele a revisitar o passado em todos os momentos decisivos que levaram ele até esse encontro com a morte, né? Então, quem leu, fala, me lembra muito um conto de Natal do Dickens, eu falo, pô, que legal, mas se passa em São Paulo, se passa bem brasileiro, mas essa coisa né, bem essa tônica do jovem, né? Eu já falei aqui da trilogia do Aurora e do Caos, né, que agora a gente encerra com Ômega. Tem o Knock Me Out, que eu lancei ano passado em dezembro, então, na verdade, esse é o meu último lançamento, onde eu falo um pouco da experiência que eu tive sendo estrangeiro nos Estados Unidos, dessa coisa de você estar meio que num limbo cultural, de não pertencer nem àquela cultura e não estar na tua cultura, mas também eu faço uma homenagem aos filmes inspiracionais dos anos 80, Rock, Karate Kid, uma história muito legal. E o Comunhão, que eu brinco que é meu Heart of the Darkness, assim, é a história de um grupo de corrida de aventuras que vem para o Brasil participar de uma prova, né, de aventura na Mata Atlântica. Eles se perdem, encontram uma tribo dominada por um falso profeta que acaba se revelando um psicopata, e eles têm que lutar para sobreviver, mas aí é sobreviver mesmo. Então é basicamente, né, o tal da verniz da civilização, né, quando que você tem que lutar para sobreviver e como não perder a fé, não perder a esperança face ao mal, porque daí é realmente o mal mesmo, né? Então, eu brinco que é o meu livro de Jó também, porque a personagem ela passa pelo mal bocado, mas sempre com uma redenção, como eu digo, né? Eu acho que muitas vezes a arte contemporânea ela aponta muitas vezes para a condição humana, mas ela não oferece nenhuma solução. Ela acaba no niilismo, né? Esperando o Godot e aí acabou tudo. E eu faço questão de sempre propor, né? Claro que eu deixo aberto pro leitor, mas eu sempre ofereço assim. Eu acho que você tem que oferecer uma saída, entendeu? Uma redenção, assim. Porque o que eles fazem? Eles cooptam a pessoa exatamente por transmitir e compartilhar a dor que ela está sentindo nesse momento, e ao invés de levar esta pessoa por meio da dor dela, porque esse mundo é um vale de lágrimas. Né? Exato. Aqui a gente padece, sofre, tem dia que tá primavera, tem dia que é inverno, e aí a arte ela consegue fazer esse compartilhamento de sentimentos. Aí o cara vai lá, aproveita esse momento para uma opção cultural, levar a pessoa por um abismo onde ela vai se afundar, e espiritualmente falando, ela tira a pessoa do eixo da luz que é Cristo, tira Deus da vida da pessoa e faz com que ela acredite que Deus vai ajudá-la, ou que Deus, na verdade, não existe, quem existe é um político, um partido, uma ideologia. Né? E é aí que eles fazem a festa, né? Porque se não existe nenhuma transcendência, né? Se tudo acaba aqui, qual que é o único recurso lógico? É o hedonismo, né? Afinal de contas, se é só agora eu vou morrer, então eu vou né, aproveitar ao máximo, e aí, né, eles são os detentores, né, dessas seduções, e criam, na verdade, clientes, né, na verdade, escravos, né, porque Santo Agostinho falava, quanto mais vícios o homem tem, mais senhores ele tem, e no final disso acaba sendo o quê? Novamente vai para o Estado, né, que controla tudo, né? Então não é à toa que você tem político aqui no Brasil que advoga, né, liberação de droga, porque na verdade vamos controlar, né? E isso politicamente é usado já há muito tempo, né? A guerra do ópio, né? A Inglaterra controlou a China exatamente viciando a população toda, né? Sim. Mas se você oferece, né, o transcendente, né? E Jesus, eu gosto muito da Bíblia, né? Porque ele nunca dourou a pílula, né? Jesus falava, olha, no mundo tereis aflições, mas crede em mim, porque eu venci o mundo, né? Então, exatamente quando a gente sai do fluxo, sai do temporal e a gente tem alguma coisa eterna para se ancorar, aí nada nos abala, né? A gente, independente do governo, da intempérie, a gente sempre está crendo. Por isso que a esquerda combate tanto a fé, combate tanto, né, a igreja e o cristianismo, né? Porque eles não têm o controle, né? Eles não têm o controle
de alguém que tem Deus, né? Ó, muita gente perguntando aqui, manda o site para adquirir HQ. Então, quem quiser comprar a HQ, é bem simples. Acessa lá Catarse, catarse.me, né? Então, catarse.me/ômega HQ. Então, vá lá e já se adianta aí e já compra a HQ. Eu quero agradecer ao ator Felipe Fogosi. Eu espero que depois da HQ vire seriado, vire filme. É a nossa esperança aí. Parabéns pelo trabalho. Olha, Alan, muito obrigado, agradeço aí o espaço, fico feliz, pessoal, vou aproveitar e convidar agora, então, né, pessoal, olha, se tiverem dificuldade aí em encontrar, tem as minhas redes sociais, por exemplo, no meu Instagram, na bio, né, no meu perfil, tem um link onde você clica e já cai direto na página. Eu tenho um canal no YouTube também, é só me procurar lá e eu posto o endereço, né, Felipe Fogosi, o endereço está lá. E é isso, né? Vocês vão não só colaborar, mas vocês vão receber, tá bom, pessoal? Então, não tô aqui pedindo dinheiro, não, porque vocês vão receber um trabalho feito com muito carinho e amor. Eu conto com a participação de vocês. Isso que eu vou ficar muito feliz de ter vocês como meus colaboradores, né? Trabalhando junto comigo aí para produzir cultura sadia para a gente, né, para o Brasil aí. E quem quiser segui-lo lá no Instagram, vou colocar aqui, pessoal, é Felipe_Fogosi. Isso. Então, Felipe então aqui, ó, com aquele tracinho embaixo ali, Fogosi. Então, olha, é só clicar nesse Catarse aqui, o www.catarse.me/ômega-HQ e já cai direto lá no site. Bom. Maravilha. Olha, muito obrigado. Foi uma maravilha bater um papo contigo sobre arte e cultura. Espero até ter um momento mais longo aí para a gente poder falar mais profundamente sobre o tema. E obrigado pela participação, meu caro. Não, com certeza, Alan. E é importante que essa tua fala, né, que você é um cara muito, né, um influenciador aí, com acesso a muita gente, com recursos, de conscientizar esse pessoal que, né, obviamente, a ação política é importante em todas, mas ver a cultura, porque às vezes, né, não, cultura é o dispensável, né, cultura é o supérfluo, né, isso é arte, né, isso é para quando a gente tem tempo ali, não, a cultura ela é muito estratégica na nossa sociedade, né, então a gente tem que ter essa visão estratégica aí de como preservar realmente a nossa cultura, né. Sem dúvida mesmo. Obrigado, Felipe. E vamos bater um papo no Instagram qualquer hora, de 1 hora lá, só a gente batendo um papo. Fechado, né? Vamos marcar. Valeu, combinado. Obrigado, meu. Obrigado. Falamos então aqui com Felipe Fogosi, ator. Gente, que trabalho sensacional, né? Você vê, ele tá vendendo ali pelo Catarse. Não deixem de comprar, né? catarse.me/ômega-HQ. O link vou colocar aqui no comentários para vocês. O Anderson vai colocar aqui embaixo do vídeo, na descrição. É isso, Cássio. Nem tudo está perdido, né? De repente a gente vê um ator cristão fazendo uma HQ sensacional e falando ali na cultura, sem política eleitoral, barateira, igual aqueles atores que a gente sabe que ficam fazendo propagandazinha política eleitoral barata, né? Temos aí mentes brilhantes como o Felipe, né? Parabéns, Felipe, mais uma vez. Cássio. Bem, que felicidade. A gente ficou impressionado aqui, Alan, na bancada com o conhecimento do Felipe, né? A profundidade, né? Você vê que, de fato, é uma pessoa que estuda, né, sobre o assunto, né, estuda sobre diversos assuntos, né? Ele deu várias referências aí, isso é muito interessante mesmo, né? Que a gente possa ter o Felipe mais vezes aqui, né, no Terça Livre. E lembrando, Alan, que a gente tem aí a entrevista com o Felipe Fogosi na revista essa semana. Né? Sensacional. A entrevista da revista Terça Livre foi com o Felipe Fogosi, muito boa, ele explicando, né, sobre o trabalho dele, sobre as outras obras, sobre o futuro, né, o que ele pretende. Muito, muito interessante, vale a pena vocês conferirem lá. Quem já assinou o Telejuntos, quem não assinou, assina, para você poder acessar. Também lá no nosso portal tem uma notícia, né? Não está aqui, né? Com também o link lá do crowdfunding, né? Acho que está ali, né, Anderson? Pode botar aí para o pessoal ver. Né? Tem uma notícia lá no nosso portal também, ó, do Felipe Fogosi, também um pouquinho dele falando ali, explicando um pouco sobre o trabalho dele. Lá também está o link para você compartilhar
do crowdfunding para a revista. Excelente, né? Hoje está sendo a quinta-feira do... tá na descrição do vídeo aqui do YouTube também está o link do crowdfunding da revista Ômega do Felipe Fogosi. Hoje está sendo a quinta-feira cultural, né? De manhã falamos de filme, agora à noite a gente está falando de revista em quadrinhos. Excelente. Muito bem, daqui a pouco, agora nós vamos falar de notícias nada culturais, né? E na verdade a gente quer alertar aí o pessoal que está nos acompanhando. Tem muita gente perguntando aqui sobre o principal assunto do boletim de hoje, né? Que é o fato do STF ter mantido a anulação das condenações de Lula na Lava Jato. Nós vamos falar muito sobre esse assunto aqui. Daqui a pouquinho nós vamos receber aqui também, né, uma outra convidada muito especial, a doutora Tameia Danelon, né, que é procuradora e vai entrar aí fazendo uma análise, né, dessa anulação das condenações do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato. E vamos começar com a primeira pauta aqui do dia, né? Depois dessa entrevista brilhante aí do Felipe Fogosi, vamos para as notícias aqui. Um delegado do Amazonas aciona o STF contra Ricardo Salles, o até então superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, enviou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o senador Telmário Mota, do PROS de Roraima. O delegado aponta a possibilidade de ocorrência dos crimes de advocacia administrativa, organização criminosa e de dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais. O STF deverá decidir se abre a investigação contra Salles e Mota ou se arquiva. No fim do ano passado, mais de 200 mil metros cúbicos, no valor de 130 milhões de madeira, foram apreendidos na Operação Androantos. Em março, o ministro visitou a região e se reuniu com os madeireiros para tratar do tema. E fez postagens em redes sociais defendendo que fosse dada a solução célere ao caso. Para Saraiva, Salles e Telmário tiveram uma parceria com o setor madeireiro no intento de causar obstáculos à investigação de crimes ambientais e de buscar patrocínio de interesses privados e ilegítimos perante a administração pública. O senador nega as acusações e o ministro do Meio Ambiente ainda não se pronunciou. No final da tarde de hoje foi noticiada a saída de Alexandre Saraiva da PF do Amazonas. A troca foi realizada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, recém-empossado no cargo. Ítalo. Bom, vamos lá, né? Várias alterações acontecendo na PF. Eu quero crer que isso aí deve ser preparação para o que vai vir aqui para frente com essa CPI, né? Vale lembrar que essa CPI já está operando milagres, né? A gente comentou já desde ontem, estamos comentando a quantidade de UTIs que estão aparecendo de repente, de pessoas que estão saindo da UTI, de mortes que estão deixando de acontecer, né? Então essa CPI aí já está começando a operar esses milagres. Eu acredito que vai continuar esse processo aí, embora hoje nós tenhamos de manhã noticiado para vocês aqui, comentado junto com o Sr. Sepúlveda, que a CPI, existe evidentemente forças dentro do Senado compromissadas a manter a CPI, apesar de formalmente a CPI tratar do governo federal e dos governos estaduais, né, manter a CPI mirada como um canhão voltado para o governo estadual, para o governo federal, sem tratar, né, de maneira profunda da questão dos governos estaduais. Mas, no outro caso, né, temos aí uma alteração importante na PF, uma alteração na hierarquia, uma alteração que importa em muitos procedimentos da PF. Eu espero que isso, né, implique aí em medidas efetivas aí contra principalmente, né, contra a roubalheira que está acontecendo já há um ano no Brasil, algo sem precedentes no Brasil. Pois é, você vê que na própria notícia vê como uma coisa sem sentido. A acusação, né, da suposta irregularidade seria que eles tiveram uma parceria com o setor madeireiro no intento de causar obstáculos à investigação de crimes. Mas no final do ano passado, mais de 200 mil metros cúbicos, no valor de 130 milhões de reais, de madeira foram apreendidos. Né? Então, qual foi a dificuldade? Foi tão grande, né, que o Salles botou, né, que ele só... 200 mil metros cúbicos de madeira ilegal apreendido. Ou seja, a própria notícia você vê que tem uma coisa errada aí, né? Tem uma coisa estranha nessa história toda, né? Não faz muito sentido. Como é que ele dificultou, mas a PF conseguiu fazer uma apreensão desse tamanho, né?
Muito disso aí, ô Max, que eu falei hoje de manhã também, né? A credibilidade é uma nota promissória, né? Você passa a nota promissória, se ela não tiver fundo, depois um cheque, né? Você passa um cheque, se não tiver fundo, existe uma confiança, né? Quando você passa o cheque, né? Eu passo um cheque para você, tem uma confiança. Se o cheque não tiver fundo, o seu nome vai para o Serasa, vai ser mais difícil você conseguir crédito, vai ser mais difícil. Por quê? Porque a confiança em você se perdeu, né? Ainda que você tenha o dinheiro, né, você não tem a confiança, né, do mercado. A credibilidade das instituições, ela vai pelo mesmo caminho. Se você reiteradamente, né, e as pessoas não são cegas, elas não são burras, né? Acho que a coisa mais triste da burocracia brasileira é achar que a população brasileira é burra, né? Você vai o tempo todo, você coloca aí essas coisas para rodar, você descobre que é narrativa, que é só conversa fiada, que é só para tentar criar um caso, que é só para tentar passar uma impressão e que no final das contas não tem substância nenhuma, né? Então, por exemplo, isso aí, você entra no processo contra o Ricardo Salles, que você imagina, né? Que o Ricardo Salles está lá pessoalmente, né? Só falta lá pessoalmente cortando árvore, né? Então, assim, a imagem que você tem do Ricardo Salles quando você vê isso aí, se você tá desatento, se você não tá prestando atenção, né? No contrapé, você olha uma coisa dessa, você, opa, pera lá, né? O que esse cara tá fazendo? O cara tá botando fogo na Amazônia, né? Aí você fica dando dados e mais dados sem contextualização, né? Enfim, né? Sem nenhuma preocupação em realmente passar a realidade pro seu ouvinte, né? Pra pessoa. A pessoa uma hora vai perceber, assim, esse cara tá de treta, esse pessoal tá de treta. Eles vendem para mim uma ideia do que eles são e eles não são isso, né? E eu falo isso em termos de mídia, eu falo isso em termos de instituições públicas também, infelizmente, né? Ministério Público, a própria Polícia Federal, né? Todas as instituições de Estado, né? Infelizmente estão muito aparelhadas. O conceito de aparelhamento caiu no popular. Eu acho que isso aí é uma das coisas que mais está ferindo de morte a credibilidade desse pessoal, porque o conceito de aparelhamento, né? Antigamente a instituição tinha a credibilidade por si mesma, né? A PF está dizendo, é a PF, é a instituição, né? Hoje em dia não, fala assim, não, pera, quem da PF está dizendo? Quem que é esse cara aí? Qual que é a filiação desse cara aí? Esse cara tá de boa intenção? Ele está cumprindo a sua função de maneira correta? Ou não? Ele está, né, desempenhando, usando da sua posição para tentar fazer justamente, para tentar passar uma narrativa, né? Isso aí caiu no popular, as pessoas entenderam isso. Ou estão entendendo cada vez mais pessoas estão entendendo isso. Então é óbvio que cada vez mais a credibilidade desse pessoal vai caindo. Cada vez mais a gente vai cair. Então, né, com nós aqui não é diferente, né? Com nós aqui não é diferente. A gente olha uma coisa dessa, a gente olha, pera lá, né? O cara tá usando a sua função, né? Mas você conflita aí com outros dados aí, assim, mas como assim, né? Alegou uma coisa, mas na mesma né, o cara faz uma matéria, na mesma matéria ele já mostra que não é bem assim. Quer dizer, né? Volto a dizer, né? A confiança, a credibilidade é uma nota promissória, né? Bem disse aí o Paulo Figueiredo. E tem uma outra questão, Vitor. Você fica pensando, né? Eu aqui gosto sempre de questionar, trazer questionamentos. Não dá para afirmar, porque para afirmar você teria que perguntar, né? E entrar dentro da consciência dos outros, isso é impossível. Mas você fica perguntando, poxa, mas justo ali, pouquinho antes dele ser retirado, né? De trocarem ali a liderança ali da Polícia Federal de Manaus, não é isso? Aí, exato, um pouquinho antes de trocar, né, ele já sai atirando, né? Sabe aquela expressão, né? Ficar pensando, pô, se o cara queria sair atirando, queria sair, né, processando o Ricardo Salles, já sabendo talvez que ia ser mudado? Uma dúvida, um questionamento que a gente tem que fazer. A gente está chegando num nível de guerra política, né, contra o governo federal, que tudo é possível. Tudo hoje em dia é possível. Qualquer questionamento que você faça não é tão absurdo, né? Você realmente pode ficar pensando, cara, será que há aí algum tipo de perseguição? Né? Você tem também o Ministério Público, né, processando o Pazuello. Não sei se a gente chegou a comentar aqui hoje de manhã, por causa da questão de oxigênios em Manaus. Ou seja,
uma série de ilações, uma série de coisas que vai sendo gerada, que é o que eu falo sempre. Não vai dar em nada. Tá bom, pode até não dar em nada, mas você criou desgaste e você está gastando dinheiro público à toa. Cadê as evidências? Cadê o fato, né? Um fato concreto para justificar certos tipos de processo. Você vai movimentar todo um grupo de policiais, a Suprema Corte vai julgar, o Ministério Público vai ter que, né, movimentar uma quantidade de pessoas para fazer uma investigação. Mas não vai dar em nada. Sim, mas e quanto de dinheiro público se gastou, né, se queimou nisso aí? Em pura guerra política. E, no final, parece até um mantra isso, né? A gente sempre repete aqui, no final, quem que é o único prejudicado nessa guerra política toda? É o povo. Somos nós. Né? Porque a gente é que está pagando a conta disso tudo. Né? Alan. Tá sem som. O Alan tá aí? Então, perfeito. Caiu o link do Alan aqui. Caiu ali. Agora que eu vi que travou, né? Vamos prosseguir aqui. E a Polícia Federal informa os nomes, né, de novos superintendentes regionais. A Polícia Federal divulgou nesta quinta-feira a mudança nas chefias das superintendências regionais nos estados de Santa Catarina, Roraima e Amazonas, São Paulo e Bahia. Esta é a primeira grande mudança desde que o delegado Paulo Maiorino assumiu a direção-geral da Polícia Federal no último dia 8. Em nota, a PF ainda explicou que a alteração na chefia da Superintendência Regional do Estado do Amazonas já havia sido informada anteriormente ao delegado de Polícia Federal Alexandre da Silva Saraiva. Saraiva já permanecia no comando da PF no estado há 3 anos e meio. A grande mídia, no entanto, já tenta emplacar a narrativa de que as mudanças têm caráter político. Além das mudanças nas superintendências regionais, o órgão ainda divulgou mudanças em pelo menos 6 diretorias. Ítalo. Eu acabei de ver tava lendo uma manifestação aqui de alguns deputados petistas a respeito do Lula, eu acabei não prestando atenção. Não, mas a questão é o seguinte, o Ítalo, confirmou o que eu acabei de dizer. Uhum. Ou seja, ele já sabia antes que ele ia sair. O que eu acho engraçado, tem algum tipo de esquizofrenia no jornalismo da velha imprensa. Né? Porque você fala assim, não, a mudança foi feita por causa de questões políticas. Então, o que entende? Olha só, se você acusar o jornalista disso, ele vai dizer, não foi isso que eu quis dizer. Mas o que você entende quando você lê uma coisa dessa? Então, o Bolsonaro, né, o governo, está mudando o controle ali da PF de Manaus. Por quê? Porque ele está acusando, entrou com um processo contra o Ricardo Salles. Só que é o contrário. A mudança já tinha sido anunciada antes do processo. Né? Então, na verdade, o que faria mais sentido seria o contrário. Ele está com raiva de que vai ser tirado, né? Isso é uma hipótese, né? Ele está com raiva de que vai ser tirado e por isso está processando o Ricardo Salles. Só que como essa narrativa não convém, que é a mais lógica, né? Pela ordem cronológica dos fatos, seria a mais lógica, né? Mas como essa narrativa não convém à grande imprensa, né? Então você inverte, finge que não viu, finge que não entendeu e segue o jogo. Né? É isso. Acabou de confirmar o que eu havia dito antes. Muito bem. E olha só, o STJ arquivou aí um inquérito contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. Essa é a notícia que eu estava procurando hoje no final do boletim aqui hoje, né? E prometi que a gente ia comentar aqui no Boletim da Noite. O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, determinou o arquivamento do inquérito que tramitava na corte contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, do PSL, e que investigava possíveis desvios de verbas públicas nas medidas de urgência para combate à crise da Covid-19. A decisão foi tomada ontem, no mesmo dia em que o Ministério Público Federal também arquivou as investigações. A subprocuradora Lindora Maria Araújo, em nome do Ministério Público Federal, argumentou que não existem elementos para a conclusão suficientemente segura para concluir pela participação do governador nos crimes apurados. Carlos Moisés da Silva não é o único investigado no inquérito, mas os outros 2 suspeitos
não tem foro privilegiado no STJ. Por isso, o ministro Benedito Gonçalves declinou da competência e enviou os autos para a vara criminal da região metropolitana de Florianópolis para exame. Além disso, deferiu o compartilhamento do relatório da Polícia Federal e da promoção de arquivamento do MPF com o Tribunal Especial de Julgamento do processo de impeachment do governador catarinense. Atualmente, ele está afastado do cargo pela segunda vez, Ítalo. Pois é, né? Isso aí é o que eu falei hoje de manhã também, né? Eu tô revendo muitos comentários aqui, né? Mas você veja, sem uma CPI nós já temos 5 governadores encrencados. Sem uma CPI, né? O caso do Carlos Moisés, né? O mais emblemático, né? O Witzel, né? Que já foi inclusive retirado do cargo. O caso do Moisés está afastado agora temporariamente pela segunda vez, né? O Eduardo Leite, que admitiu, né? Num vídeo que usou, né? Teria usado o dinheiro que recebeu para combater Covid para pagar conta, né? Para pagar a despesa ordinária do seu governo, né? Do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos o Helder Barbalho, né, que também tem encrencado. Nós temos o Camilo Santana, vários outros, né? Sumiu, o Helder Barbalho sumiu 1 bilhão e pouco lá. Sumiu. A conta não fechou. Alguém esqueceu a calça, botou para lavar. 1 bilhão, quem nunca, né? Eu queria um dia imaginar quanto é que seria, né? 1 bilhão de reais em notas de 100. Quanto espaço ocuparia para o sujeito conseguir esquecer na calça e botar para lavar? 1 bilhão de reais, amigos. Não é 1 milhão, não. É 1 bilhão de reais. Né? Na calça e na cueca, né? Não sei onde é que foi. Teria que precisar uma betoneira para lavar tudo isso daí, né? Mas, enfim, né? Espero que apareça esse 1 bilhão, seja lá aonde resolveu enfiar o seu Helder Barbalho. Eu vi que foi só um errinho de conta. Foi um errinho de conta, pô. Esqueci uma vírgula, né? A vírgula resolve esse negócio aí, né? Opa, tá aqui, oh meu Deus do céu, pagamos aqui, era para pagar 100, pagamos 1.000, né? Isso aí acontece, causos aí do Brasil sem licitação, né? Enfim, né? A saga da fase emergencial no Brasil. Enfim, né? Enfin, como dizem os franceses, enfin, né? Camilo Santana também enrolado, Wilson Lima, eu falei 5, mas são mais do que 5. Já é difícil achar um que não tem algum problema aí, não esteja enrolado. O Dória, meu filho, o Dória, né, o senhor Ditadória tá lá, ele também já tem uma pedido de impeachment para ser estabelecido na Lesp, olha só que coisa, né? O cara gritou, perdeu as estribeiras, depois descobriu que ia ter uma CPI do Covid, que ia incluir também governadores e prefeitos, tá lá, né, o Dória tá sendo... vai ter que enfrentar a CPI talvez, né? Vamos ver se vai acontecer mesmo, né? Uma CPI lá na Lesp, né? Uma CPI local, né? A nível estadual. Enfim, né? São vários casos aí, né? O caso do Moisés aí, gente, o caso do Moisés, eu falo para você que eu tenho uma dívida específica com o povo de Santa Catarina, porque eu entrevistei o Carlos Moisés na época que ele se dizia bolsonarista, né? E ajudei, né? A projetá-lo de maneira modesta, lógico, né? Mas ajudei a projetar de alguma maneira, né? Então, eu me considero em dívida com o povo de Santa Catarina, que eu, né, dei ali minha gotinha ali de contribuição para eleger aquele cara, né? Já desde o ano passado, né, desde o ano retrasado, na verdade, o Moisés já tá botando as asinhas de fora. Ele foi um dos primeiros caras que saiu aí, né, que virou ex-bolsonarista, lá em 2019 ainda, né, quando, né, o nosso problema era a CPI das fake news, né? Olha que saudade daquela época. Enfim, né? Estamos aí. Espero que o Carlos Moisés seja afastado de maneira definitiva, né? Definitiva. E desejo sorte aí a Daniela. Esqueci o sobrenome dela. Acho que é Rainer. Rainer, né? Daniela Rainer, como nova governadora aí de Santa Catarina. Olha só, faltam poucos minutinhos aqui para a doutora Tameia Danelon entrar com a gente ao vivo, então eu quero aproveitar e dar um recado para você que está nos acompanhando aqui. Aproveita agora para compartilhar e para curtir o link dessa transmissão, para a gente subir de relevância no YouTube, né? Nós vamos falar do nosso assunto mais importante da noite aí, que é a anulação aí, né, das condenações
do ex-presidente presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o STF permitindo aí que o egresso do sistema penal seja candidato à presidência do Brasil, como a gente colocou no título. Então, eu aproveito para pedir você mesmo para compartilhar o link dessa transmissão. Você que está nos acompanhando, não deixe de dar o seu like, né, se inscrever aí no canal, deixar o seu sininho para a gente subir de relevância. Daqui a pouquinho, então, dentro de alguns minutinhos, a doutora Tameia Danelon vai estar entrando ao vivo aqui conosco, né, analisando toda essa decisão do STF, as implicações. Você vai entender tudo, né, que aconteceu na tarde de hoje, né, nessa decisão do STF. E olha só, eu quero dar um recado para você que está nos acompanhando aí agora. Né, o professor Olavo de Carvalho lançou essa semana o seu novo curso Ciência Política, Saber, Prever e Poder. Nós transmitimos aqui, inclusive, a aula inaugural, que o professor gravou direto do hospital, né? Ele passou por um pequeno problema aí, precisou ser internado e ainda assim ele fez essa aula inaugural de introdução aí do curso Ciência Política, Saber, Prever e Poder. Eu vou pedir o Anderson, por gentileza, para colocar na tela para a gente o site seminariodefilosofia.org, para você de casa acessar. Seminariodefilosofia.org é o site oficial, né, do novo curso do professor Olavo de Carvalho. Nesse curso são 5 aulas ao vivo, né, mais 2 cursos bônus exclusivos, um bônus Princípios e Métodos da Ciência Política e o outro Política e Cultura no Brasil. Se você puder, Anderson, clica nesse botão primeiro aí, ó. Pode clicar no banner. A gente vai para a próxima página. E aí, ó, tem toda a descrição, né, de como vai ser o curso. O curso vai acontecer aí ao vivo, né, entre os dias 20 e 24 de abril, às 8 da noite, né? Mas depois você vai ter disponível essas aulas também aí do professor Olavo de Carvalho. Por apenas R$600 em até 6 vezes sem juros, você pode garantir essa oferta aí até o dia 20 de abril, hein? Apenas até o dia 20 de abril disponível aí, então, o curso do professor Olavo de Carvalho. No site tem todos os detalhes, né? Você rolando o site aí um pouquinho mais, você vai ver aí sobre os bônus, sobre a gravação dos cursos. Eu acho que eu nem preciso dizer, né, Max e Ítalo, da grandiosidade do trabalho do professor Olavo de Carvalho, né, que formou aí boa parte dos influenciadores que temos hoje na direita, tem influência direta aqui no trabalho do Terça Livre e no trabalho de outros grandes nomes, né, que têm lutado contra toda essa manipulação, todo esse movimento esquerdista que a gente vê aí. É um filósofo de verdade, né? O professor Olavo, o trabalho que ele faz para o Brasil, que ele já fez e que ainda faz para o Brasil, é algo, né, que é difícil de medir. É difícil de medir. Hoje a gente viu cedo o Josias. Sim, é difícil de medir a contribuição e até onde alcançou aí o trabalho do professor Olavo de Carvalho. Eu posso dizer como experiência própria, não sei se estaria aqui, se teria consciência, né, de tudo que está acontecendo se não tivesse acompanhado aí o Olavo por bastante tempo, né, e estudado, né, as coisas que ele ensinou, seus livros. É impressionante. A gente deve muito, toda a direita, todo o Brasil, né, deve muito ao professor Olavo de Carvalho. Então, assinem, né, vamos ajudar o professor, ele é uma sumidade. A gente, né, a esquerda, né, quando ela tem os seus pensadores, é aquela coisa, né, todo mundo, trabalho voluntário para ajudar, não sei o quê. O professor Olavo, às vezes eu acho que ele fica um pouco esquecido, né, o pessoal aproveita da sabedoria dele e a gente acaba, né, deixando às vezes até um pouco de lado. Então, vamos aí prestigiá-lo e com certeza, né, vamos lucrar muito com esse curso, né? Ao fazer o curso, você pode ter certeza aí que o seu conhecimento vai superar e muito a sua expectativa. E olha, uma coisa que você vai ficar impressionado é que muitas vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas o Olavo é muito inteligente, de fato é, né? Mas será que eu vou conseguir entender, vou conseguir compreender? E uma facilidade que o Olavo tem é, de fato, colocar o jeito que o brasileiro fala, o jeito que o brasileiro faz, né? Então, assim, é uma marca do Olavo, essa brasilidade mesmo, né, nos seus cursos. Claro, trazendo todo o conhecimento, todo o arcabouço aí filosófico, mas é uma grande oportunidade, de fato, de você ter um curso, né, sobre ciência política, saber, prever e poder, um novo curso do professor Olavo de Carvalho. Então entra lá em seminariodefilosofia.org. Eu acho que o Alan dos Santos pode até arrematar então aí esse recado nosso aqui e falar um pouco mais, porque o Alan acompanhou certamente aí essa primeira aula do professor Olavo, que inclusive está aqui no site, viu, pessoal? Clicando aqui
né, no banner do curso, você cai já na primeira aula e pode rever essa aula de inauguração aí do novo curso do professor Olavo. Não, sem dúvida, falar do professor Olavo é sempre muito difícil porque é um homem que sozinho, né, enfrentou todo o establishment das universidades, né, de todo o país, todos os escritores de sua época, né, ele desmontou um por um, impôs-se intelectualmente, né, devido ao seu modo de escrever, né, mesmo os inimigos, né, os odiosos do professor da época, os esquerdistas, eles davam o nariz, eles colocavam o nariz torcendo assim e falavam, né, que é um grande escritor. Não apenas um grande escritor, não apenas um grande filósofo, um grande homem, apaixonado pelo país. Ele poderia muito bem viver tranquilamente nos Estados Unidos sem ter que ficar falando coisas do Brasil, mas não, né, o coração dele não consegue se afastar do país, ele está sempre preocupado e ele está vendo que o debate político no Brasil, o debate público no Brasil, carece de análises aprofundadas, carece de distinção. Uma das coisas que o professor Olavo sempre fala é que não saber distinguir, não saber discernir as coisas é um dos vícios mais comumente presentes no debate hoje no Brasil. Então o professor Olavo está aí com esse curso maravilhoso. Nós temos o prazer de divulgar, então quem puder aí, corre lá. E eu quero só dar uma ótima notícia, né? O professor já saiu do hospital, ele estava internado, teve um probleminhazinho no coração, está em casa já de volta, em breve vai estar aí com o carvão inteiro ali na locomotiva dele, podendo trazer mais conhecimento para a gente. E falando de conhecimento, Cássio, falando de análise e do debate político no Brasil, né, carece muito o debate jurídico. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a doutora Tameia Danelon, que é procuradora do Estado de São Paulo e vai falar um pouquinho para a gente dessa... tem que segurar a língua, né? Essa decisão da Suprema Corte. Doutora Tameia, boa noite, em primeiro lugar. Boa noite a todos vocês. Foi uma decisão muito, muito estranha, sabe, Alan? Eu sou professora de processo penal e hoje o ponto que estava sendo analisado era o ponto específico de processo penal, que é o ponto sobre a competência, né, competência territorial. E eu percebo que desde a decisão do ministro Fachin, eu já havia criticado, né, os fundamentos, que no meu entendimento estava muito carente de fundamento jurídico, uma decisão muito confusa, não dava para se entender direito, e também pela própria demora, né, 7 anos depois da operação, vai entender que a operação, o juiz competente não era Curitiba, e anula todos os 4 processos, né, tudo muito, muito, muito estranho, assim, digamos assim, né. E hoje o STF retomou... Opa, já deu uma travadinha aqui. Muito bom. Voltou. Acho que ela deu uma travada ali. Vamos ver se daqui a pouquinho a internet dela volta lá. Voltou? Eu tinha sumido? Voltou. Aí, agora sim. Deu uma pausa, agora voltou. Eu vi, Então, o voto do ministro Cássio Nunes Marques foi um voto muito rico, muito técnico, muito jurídico. Ele trouxe por A mais B todos os fundamentos que estão no Código de Processo Penal que justificam que não deveria ser anulado os processos, que está correto, sim, ficar em Curitiba aquelas ações penais, que se tratavam, sim, de desvios da Petrobras. Então, foi um voto primoroso. Fazia tempo que eu não vi um voto tão rico, assim, juridicamente falando, né? Porque os juízes, eles têm que sempre motivar uma decisão. O que é motivar? É trazer uma fundamentação jurídica, por que eles estão tomando aquela decisão. Então, foi um voto muito brilhante. E a gente vê aí que nós temos 2 votos que estão ali caminhando de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro e outros que parecem até que não têm competência alguma para estar ali, né? Vestindo a capa preta, estando no STF. Como é que fica essa situação tão calamitosa que o Brasil se encontra hoje, uma insegurança absurda, né? Onde nós vemos decisões que, juridicamente falando, eu entendo, né? Qualquer pessoa entende que o debate ele deve existir, nós temos que ter o debate dentro da esfera jurídica, ninguém quer a imposição de uma única visão de mundo, ninguém
aqui está falando de querer um judiciário ao meu bel prazer. Né? Ninguém está falando de um judiciário ao bel prazer de um lado político. Mas a gente percebe que a coisa está caminhando, né, nesse ritmo no Brasil. Né? Parece que nós não temos um judiciário na Suprema Corte. Nós temos um puxadinho político partidário que não está apto para estar ali e ainda fica levando a coisa para a esquerda, literalmente, né? Querendo passar a mão na cabeça dos amigos ali, né? Não, pode deixar que eu vou te ajudar. Não estou dizendo que isso seria algo fora da figura de linguagem, né? Mas é assustador a gente ver essa situação, doutora. Eu concordo com você que todos têm o direito de ter sua opinião, de ter seu entendimento, ainda mais na área jurídica, que, né, que é uma ciência humana, não é exata, então é normal que as pessoas tenham entendimentos diferentes, né? Agora, um juiz, por mais que ele tenha entendimentos jurídicos diferentes do outro colega, ele tem que trazer esses fundamentos, né? Por que ele entende dessa forma? E o que é muito ruim é quando o entendimento não vem embasado de uma lei, não vem, não é dito o porquê que ele pensa daquela forma, e isso não pode acontecer. As decisões têm que ter uma justificativa. Então, veja, quando o ministro Cássio Nunes Marques deu um voto primoroso no meu entendimento, ele abordou todos os pontos jurídicos, todos os pontos que estão no Código de Processo Penal, que justificam a competência da 13ª Vara Federal. Ele até alegou questões que a gente nem lembrava, que vários contratos foram assinados no Paraná, contratos entre a Petrobras e a OAS, contratos esses que resultaram no pagamento de propina para o ex-presidente Lula, e que dos pagamentos eram o próprio triplex e o sítio, e as reformas no sítio de Atibaia. Então, veja, ele fez uma análise profunda, uma análise fática dos fatos, né, e do direito, né? Então, veja, depois daquele voto eu falei, eu quero escutar os demais ministros, né, eu quero ver como que eles vão se contrapor a este voto. Claro que eles podem ter posições diferentes, mas eu quero ver quais vão ser os argumentos jurídicos. Nenhum, tirando o Marco Aurélio, né, que foi contra a anulação, nenhum dos ministros refutou o que foi dito pelo brilhante voto do ministro Cássio Nunes Marques. Nenhum, tá? Nenhum trouxe uma base. A maioria falou, eu voto com o relator, que é o ministro Fachin, né? Eu concordo com o relator. A ministra Rosa Weber tentou falar umas coisas, mas é um pouco confuso, né? O que ela diz não ficou muito claro para mim. Mas então, nós temos o direito de ter opinião, evidentemente, os operadores do direito pensam diversamente, agora tem que trazer base legal. Então, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, ele concordou com a anulação, concordou com o ministro Fachin que deveria ser anulado, mas ele foi contra o encaminhamento dos processos para Brasília. Qual foi o fundamento dele? Qual foi o argumento dele? Que o triplex estaria numa cidade no estado de São Paulo, e que o sítio de Atibaia, obviamente, estaria também no estado de São Paulo. Então, que deveria vir para São Paulo. Agora, esse entendimento não é, todo o respeito que eu tenho ao STF, todo o respeito que eu tenho ao ministro Alexandre de Moraes, não é o fundamento jurídico. A lei de processo penal, a lei penal, ela não fixa a competência, ou seja, ela não diz onde o crime vai ser investigado e julgado no lugar que a pessoa recebeu a propina. Então, se a propina foi recebida através de um triplex que está no Guarujá, então a competência do estado de São Paulo, e se fosse recebida uma reforma de um sítio no Pará, a competência do Pará? Outra, vou além, a grande maioria das propinas pagas, que foi descoberto pela Lava Jato, eram pagas através de offshores no exterior. Então, eu ia comentar isso agora. Tem que remeter os processos para a Suíça, tem que remeter para Bahamas, para as Ilhas Cayman, para o Panamá. Então, veja, quando não há uma base jurídica, a decisão não está devidamente fundamentada. Agora, eu quero entender uma coisa aqui, né? De início, esse foi um recurso apresentado pela PGR, né? Pela Procuradoria. E aí, me explica um pouco para nós aqui como é que funciona isso. Você teve uma decisão do Fachin, que foi uma decisão monocrática. Aí, sim, você tem um pedido da PGR para cancelar a decisão do Fachin e aí isso é levado ao pleno. É isso? É desse modo que ocorre? Isso, é isso mesmo, okay, né? Antes de entrar nessa questão, só deixar bem claro que essa questão da competência de Curitiba já foi apreciada em várias instâncias, inclusive o próprio STF já disse por diversas vezes que era competente a Justiça Federal de Curitiba para apreciar os desvios da Petrobras, né? Hoje,
mudaram a tese, que não tinha comprovação que o desvio era da Petrobras, né? Como se o dinheiro tivesse um carimbo, né? Como se fosse possível saber de onde veio o dinheiro. Mas, enfim, foi isso mesmo que você falou. Então, o ministro Fachin, ele analisou um habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula que pedia essa incompetência, o que, no meu entendimento, já está errado. O instrumento a ser utilizado não é um habeas corpus, né? Mas o ministro Fachin, neste habeas corpus, anulou aquele processo que a defesa estava pedindo anulação e mais 3. Ou seja, ele estendeu a decisão para mais 3 processos. A Procuradoria-Geral da República foi muito eficiente, o doutor Augusto Aras recorreu de forma acertada para que aquela decisão fosse alterada, tá? E para que fosse remetida ao plenário do Supremo. E o ministro Fachin manteve a decisão, ele até poderia mudar de ideia, se ele quisesse, e remeteu para o plenário. E veja que ontem mesmo, Alain, começou a ser julgado se era o plenário ou não que ia apreciar. E está no próprio regimento interno do STF que diz, quando o relator de um processo, ou seja, quando o ministro responsável por aquele processo, o ministro Fachin é o relator da Lava Jato, encaminha para o plenário, tem que ser apreciado pelo plenário. É uma decisão irrecorrível, tá? Não cabe recurso. E com admiração, eu vi o ministro Lewandowski, muito nervoso até, indo contra, que o plenário não deveria julgar, só porque era o caso do ex-presidente Lula. E o ministro Fux, que é o presidente da corte, falou, veja, ministro Lewandowski, o próprio regimento interno diz que não há recurso contra essa decisão, é irrecorrível. E o ministro Lewandowski soltou a seguinte pérola, num Estado democrático do direito não existe decisão irrecorrível. Ou seja, então nunca termina um processo. Então, veja, são frases que não têm base legal, né? Com todo o respeito que eu tenho ao ministro Lewandowski, que é o Supremo. Então, é muito, muito difícil para mim, como professora de direito, né, de processo penal, ensinar isso para os meus alunos, né? Ah, mas professora, a senhora falou uma coisa, o Supremo faz outra. É muita instabilidade jurídica. Então, não cabe recurso para tudo, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Parece até que não tem mais nenhum ordenamento jurídico, né? Não tem mais não nada. Tem fim, a gente né? fica, não tem fim. A gente fica numa areia movediça. O Cássio tem uma pergunta para fazer. Cássio? Doutora, boa noite. Gostaria de saber da senhora, né, sobre a questão agora da ratificação, né, em relação ao juiz, né, de Brasília. Como que vai ficar isso, a ratificação ou não, né? Como que fica esse processo? Então, Cássio, muito boa a sua pergunta. Primeiramente, o ministro Fachin nem precisaria anular esses processos, tá? Até o próprio Cássio Nunes Marques e o Marco Aurélio falaram a mesma coisa. Quando o juiz entende que outra é competente, ele deve simplesmente encaminhar o processo, não precisaria anular. Mas o ministro Fachin anulou todas as decisões. Ele colocou uma ressalva que as decisões poderão ser ratificadas, né? Mas fica muito aberto, fica muito no ar. Pode ou não pode ratificar? Se anulou tudo, como que vai ratificar? Então, agora depende do juiz a qual for destinado esses processos e, de acordo com a legislação, tá? De acordo com o Código de Processo Penal, ele poderia convalidar essas decisões todas, ou seja, inclusive aquela denúncia, aquela decisão que recebeu a denúncia, que deu abertura no processo. E isso seria muito importante que tudo fosse ratificado e mantido essas datas, porque quando o juiz recebe um processo, recebe uma denúncia, para de correr aquele prazo da prescrição. E por que isso é importante? Porque o ex-presidente Lula já tem mais de 70 anos, e quando a pessoa tem mais de 70 anos, o prazo da prescrição cai pela metade. Então, se ele não ratificar as decisões, é prescrever as condenações. E o ex-presidente Lula nem poderá mais responder aos processos, né? Então, depende muito do entendimento dele. De acordo com a lei, ele poderia e deveria ratificar, porque no direito, isso foi dito também pelo ministro Cássio Nunes Marques, só se anula processos quando for comprovado que houve um prejuízo para a defesa, né, ou para a acusação. Então, um exemplo bem absurdo, né? Uma pessoa respondeu um processo sem um advogado, tá? Evidentemente que teve um prejuízo para ele tem que ter um defensor. Mas se não há prejuízo, por que se anular um processo? Né? Então, de acordo com o nosso sistema, as decisões deveriam sim ser ratificadas e mantidas.
Doutora, tem uma outra pergunta para fazer para a senhora, que é a seguinte, né? Sobre o fato do STF julgar processos criminais. Isso está previsto na Constituição, mas isso é diferente em outros países, correto? E se faz falta ter alguém que entende também de processo penal, né, dentro do STF, e seria importante que o próximo ministro do STF indicado entendesse, então, já que a Constituição permite, né, essa questão do STF julgar os processos criminais? Excelente a sua pergunta, a sua pontuação. De fato, a Constituição autoriza, sim, a competência criminal do STF. Primeiro, pelo próprio foro privilegiado, né, onde cabe ao Supremo julgar pessoas que cometem crimes que têm foro no Supremo, deputados, né, senadores, o próprio presidente da República. E também a Constituição diz que habeas corpus criminais podem chegar no Supremo, tá? Só que o Brasil é o único país do mundo em que a Suprema Corte tem essa competência criminal. É o único lugar. Nas demais Supremas Cortes, elas só julgam questões constitucionais. Elas só se debruçam sobre processos quando há uma lei que viola a Constituição ou uma decisão judicial que viola a Constituição. Então, já que ela tem essa atribuição criminal, e atualmente nenhum dos ministros é penalista, né, ou seja, é especialista em direito penal, em direito criminal, é muito importante que agora, com a vaga do ministro Marco Aurélio, que vai se aposentar em junho, que o presidente indicasse algum penalista. E, se me permite, até gostaria de sugerir um nome, né, que é o professor Rogério Greco. O professor Rogério Greco é profundo conhecedor de direito penal, de processo penal, tem dezenas de livros publicados, é uma pessoa competente, de notável saber jurídico, de reputação ilibada. Então, fica a dica, né? Mas eu entendo que seria muito importante que fosse indicado alguém, algum penalista, para trazer um pouco mais de luz e mais de conhecimento do direito penal. Doutora, tem uma frase do ministro Marco Aurélio Mello que eu gostaria de comentar aqui, né? Ele citou hoje, ele disse o seguinte: não cabe argumentar que possamos não ter concorrente em 2022. Isso não é argumento jurídico. O que eu quero saber é onde a maioria está vendo direito líquido e certo a pugnar-se os processos crimes, voltando-se à estaca zero que tramitaram nas instâncias ordinárias. Primeiro, quero que a senhora comente um pouco sobre esse juridiquês de direito líquido e certo, a pugnar-se, mas o primeiro ponto, né? Argumentar que você tem que decidir sobre esse caso do Lula, porque senão não teremos concorrente em 2000. Desde quando, doutora, eu não sou advogado, não tenho conhecimento de direito, a única coisa que eu gosto de me aventurar e nisso sou apaixonado é filosofia do direito, mas que raio de argumentação jurídica é colocar uma disputa eleitoral que acontecerá em outubro do ano que vem como algo que possa dar sustentação numa decisão tão importante quanto essa? Porque nós não estamos aqui falando apenas da questão do Lula, mas mostrando que o direito no Brasil virou uma cartilha política eleitoral. Sim, não, é completamente inadmissível um argumento desse. É claro que tem efeitos políticos as decisões judiciais, sem dúvida, né? Quando uma pessoa é condenada em segunda instância, ela se torna ficha suja, ela não pode concorrer à eleição, mas jamais deve se pautar o entendimento jurídico pensando numa futura eleição. Tanto não se pode, no âmbito do Ministério Público, ao qual faço parte, né? Eu não posso deixar de processar alguém porque ele é candidato e eventualmente iria atrapalhar a eleição dele, ou também não posso processar com o intuito de atrapalhar. Isso não existe, isso não deve nem ser cogitado, juridicamente falando. Então, eu não vi essa parte, eu vi quando ele fala do direito de líquido e certo, mas isso não pode ser nem cogitado, nem mencionado. Não interessa se é importante que o ex-presidente Lula concorra ou não, isso não vem ao caso. Mantidas as condenações, a consequência é que ele não poderá concorrer, mas isso não tem que nem ser cogitado para vir a fundamentar uma decisão. Isso é completamente inadmissível no mundo jurídico. Você já quer que eu explique do direito líquido e certo, ou você quer falar?
Não, não. Tá. Vamos traduzir esse juridiquês. Tá, direito líquido e certo, né? O que é direito líquido e certo? É quando não há dúvida do direito que está sendo julgado, né? Então, por exemplo, para ficar bem claro, né? Todas as pessoas têm um direito na área, quando é processado criminalmente, a ter um advogado. Se a pessoa não tem condição de pagar, o Estado tem que prover esse advogado, esse defensor. Então, é um exemplo que não está bem adequado, mas só para ficar mais claro para todo mundo entender. Então, não tem que se questionar se aquela pessoa tem ou não o direito de ter um advogado quando ela é ré num processo penal. É um direito líquido e certo. Ele demonstra que ele tem esse direito. E o ministro Marco Aurélio quis dizer aonde que está o direito líquido e certo de anular 4 processos, porque, eventualmente, o juiz de Curitiba não era o competente. E, além disso, ele fala também que, ainda que se entendesse que o processo teria que se tramitar em Brasília, não teria que anular. Então, ele está coberto de razão no que se refere à inexistência do direito líquido e certo a anular um processo. É mais ou menos isso. E detalhe, porque o habeas corpus, e essa discussão toda se iniciou por conta de um habeas corpus, né, que do latim livrar o corpo, soltar o corpo. E eu penso que o habeas corpus ele é muito desvirtuado aqui no Brasil. Ele deve ser utilizado para quando alguém está preso ilegalmente ou quando está na iminência de sofrer uma prisão ilegal. Mas ele é banalizado, ele serve para tudo. Haja vista que anulou 4 processos, né, 2 que já tinham sido julgados em segunda instância e 1 julgado em terceira instância. E para você poder ajuizar um habeas corpus, você tem que demonstrar esse direito líquido e certo, porque não se admite discussões jurídicas, produção de prova no habeas corpus, diferente de um processo. Né? No processo você pode juntar prova, ouvir-se testemunhas, no habeas corpus não, é uma via estreita, a gente fala que é uma via estreita. Né? Então, Marco Aurélio disse isso, que cadê o direito líquido e certo desse habeas corpus que autorizaria essas anulações, né? Doutora, ficou claro? Sim, ficou. Doutora, para muitos, essa decisão ela é apenas a decisão voltada para as eleições de 2022 e, óbvio, né, o direito ele tem, o próprio conceito de direito, ele tem uma abordagem, uma perspectiva etimológica, objetiva, mas existe a arte de discernir, que vem a ser a jurisprudência. A arte de discernir, que é um dos termos utilizados para o direito, consagrados aí até na Suma Teológica, para quem quiser depois dar uma pesquisadinha, quem gosta de filosofia do direito. Essa arte de discernir, que acaba se consagrando na jurisprudência, ela agraça de uma maneira horrorosa em algumas decisões, como essa daí. Quais são os efeitos práticos de uma decisão dessa como jurisprudência em outros casos gravíssimos no Brasil, por exemplo? Então, essa decisão, ela forma jurisprudência, né? Uma decisão do pleno, né? De todos os ministros da Suprema Corte. Então, embora essa decisão diga respeito só a 4 processos, sem dúvida que ela cria um precedente, né? Um precedente garantista, um precedente que só vê o lado do réu, um precedente que não vê o lado da sociedade, não vê o lado da vítima, né? Que foi a sociedade brasileira como um todo. Então, outros pedidos de anulação, invocando esse precedente, sem dúvida vão ser ajuizados, né? Nós temos excelentes advogados criminalistas no Brasil que vão se utilizar desse precedente para querer anular outros casos, não só da Lava Jato, como de outras grandes operações, né? Então, ele cria muita insegurança jurídica, muita instabilidade, porque, no meu entendimento, não houve uma base legal. Porque a gente tem que respeitar o entendimento dos operadores do direito, mas se ele é carente de uma base legal, se ele não tem pilares jurídicos que sustentam o argumento, ele fica vazio. Mas é um vazio que vai produzir muito resultado ruim. Veja, não foi dito o que será feito com o dinheiro que já foi devolvido. Já foi devolvido mais de 4 bilhões de reais de colaboradores que reconheceram que praticaram corrupção, que apontaram outros envolvidos, né, e devolveram esse dinheiro da propina. E agora? Não foi tudo anulado? As decisões não foram anuladas? Então tem que ser devolvido esse dinheiro. O próprio ex-presidente Lula tem uma quantia bloqueada. Eu lembro que na época era 9 milhões de reais, eu não sei como é que está agora,
Ele já pediu o levantamento desse bloqueio. E vendo sob o ponto de vista jurídico, um processo anulado, ele não pode produzir efeito. Se naquele processo foi determinado um bloqueio de 9 milhões e o processo foi anulado, esse bloqueio tem que cair, vocês me entendem? Então, veja a confusão jurídica que vai gerar essa decisão. Então, vão ter centenas de petições para devolver o dinheiro entregue por colaboradores, para desbloquear valores bloqueados. Outra questão, tem muitos acordos de leniência e até de colaboração premiada, onde os colaboradores pagam durante 1 ano, durante 2 anos, porque eu já celebrei acordos de colaboração que a multa era altíssima, mais de R$1 milhão, então há essa possibilidade de parcelar. E esses pagamentos futuros vão continuar sendo feitos ou não? Então, veja, é muita consequência ruim, é muita consequência insegura, que agora a Suprema Corte vai ter que decidir. Eles não podem passar esse problema todo para o juiz do Distrito Federal. É fácil assim, você anula tudo e ele vai ter que resolver esses problemas todos. O juiz vai passar o dia inteiro decidindo essas questões, se libera dinheiro aqui, se libera uma casa que está com sequestro, um imóvel que está com arresto, vai ter que levantar tudo, vai ser uma balbúrdia, uma bagunça. Então, o direito ele tem que pacificar os conflitos, a justiça tem que trazer paz social e não trazer um caos. Isso é assustador, porque quando a gente estuda filosofia do direito, e o Max pode até me corrigir se eu der uma escorregada aqui, que o Max sabe disso mais que eu, né? Mas a gente aprende o seguinte, né? A verdade, ela é o objetivo, a finalidade da vontade, da inteligência, perdão. O bem, né, o bem comum, o subo-bem, é o objeto da vontade. E a finalidade do direito é a justiça, ou seja, trabalha-se o direito para se ter justiça. Então agora, segundo o STF, para que vivamos num mundo justo, né, se acontecer com você o que aconteceu com o Lula, você, né, tem então as prerrogativas para chegar para uma corte e falar o seguinte: olha, eu estou sendo injustiçado aqui. Por quê? Não, porque a propina que eu recebi não foi em São Paulo. Não, quer dizer, não foi em Curitiba. Foi em São Paulo. Então eu tenho o direito, que é isso que está sendo decidido aqui, né? Eu tenho o direito, né, de continuar com a minha propina e não ser chamado de condenado porque isso não foi de São Paulo. Pelo amor de Deus! Que insanidade. Max, você falou alguma besteira? Que o objeto do direito é a justiça? Não, então tá bom. Então, como é que fica isso? O cara fala assim: não, eu tenho direito de permanecer com a minha propina e não ser chamado de condenado, depois de exposto todo tipo de prova que se possa imaginar. Sim. E várias condenações, né? Em primeira, em segunda e em terceira instância. Né? Mais de 8 juízes se debruçaram. É um caso muito lamentável mesmo. Não vejo base jurídica e vai criar esse problema todo, né? Por mais que a gente deixe bem claro que essa decisão não declarou o ex-presidente Lula inocente de forma alguma, né? A decisão não disse que não tinha provas contra ele de forma alguma, mas causou um grande estrago, né? Porque, então, no Brasil inteiro, muitas pessoas vão invocar esse argumento que você falou e vão dizer também que não era no lugar tal que eu tinha que ser processado, era no outro, e daí vai se anular tudo, vai ocorrer a prescrição de tudo. Então, vamos fechar as portas do Ministério Público, da Justiça, né? Vamos devolver o dinheiro para os corruptos e não vamos mais investigar ninguém, né? Agora, para anos de operação, um trabalho incansável da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Receita Federal, da Controladoria Geral da União, de juízes, de desembargadores, de oficiais de justiça, de técnicos judiciários, deve beirar milhares de pessoas envolvidas nesses processos todos, para numa canetada anular e depois numa sessão ser pacificada essa anulação, é muito retrocesso, né? E não estamos dizendo que foi uma anulação de um processinho bobo, né? De R$1.000. Ladrão de galinha. Não, um ladrão de galinha, né? Não, é a maior operação de combate à corrupção do Brasil e do mundo, né? Eu desconheço uma outra operação que tenha apurado tantos valores envolvidos, mais de 40 bilhões desviados. Então é muito, muito triste, não só para quem trabalha na área jurídica, mas para toda a população brasileira, né? E isso não é
independente da ideologia que você tenha, isso foi um ferimento ao direito, né? Foi um ferimento à justiça. Eu sei que a senhora está com um curso aí agora para explicar um pouco o direito para as pessoas. Não tem como a gente meio que forjar a assinatura do pessoal da STF, não? Para eles assistirem umas aulas lá? Olha, todo mundo me pergunta. Hoje eu dei uma entrevista para o programa do Lacombe, fiquei o programa inteiro, né? E o Lacombe falou, doutora, tinha que dar cupom de desconto para os ministros da STF, né? Tá. Mas, enfim, brincadeiras à parte, não sei o que estou falando, tá? Foi o Lacombe, foi você, tá? Então, esse curso é muito importante, Alan, porque para as pessoas entenderem o que está acontecendo, eles têm que entender o mínimo de direito. E nesse curso eu explico como funciona a lei, como funciona a justiça, qual o papel de cada poder, para o brasileiro poder ter elementos para depois analisar um julgamento como esse e falar, não, isso não está certo. Isso não está certo. Né? Então, eu vou explicar para os meus alunos isso. Então, é um curso importantíssimo. Todo brasileiro tinha que fazer. É um curso voltado para o público leigo, para estudante de direito, para qualquer pessoa. Porque eu explico de uma forma clara, de uma forma didática, sem juridiquês, né? Sem falar direito líquido e certo, nada. Explicar como é a nossa Constituição, como é a nossa lei. Falar sobre corrupção, eu faço comparação com outros países que têm um efetivo combate à corrupção. Eu vou trazer operações antigas, como anões do orçamento, máfia das sanguessugas, para o brasileiro não entender, não esquecer de pessoas que estavam envolvidas em operações de 1990 e que agora foram presas na Lava Jato. Então, é um curso essencial, é um curso inédito, que não existe nenhum curso para leigos que trata do direito, que trata da justiça. Então, quem tiver interesse em ter mais informações sobre o curso e até fazer sua inscrição, posso passar meu Instagram? Sim, sim. Tá, então vai lá no meu Instagram, que é @tameadanelon, né, com TH, e lá na bio tem o link. Então, entre lá, faça a sua inscrição, que você vai gostar muito. Não, é importante. Por que é importante um curso desse, né? Senão o debate, ele de fato fica em torno apenas do debate político-eleitoral. Ah, não, mas é porque eu gosto do PT, não é porque eu não gosto do PT. Não, essa não deve ser a fundamentação e a argumentação de uma análise sobre um fato desse. Né? Ela tem que ser jurídica. Ah, mas eu não sou advogado. Ah, mas eu quero entender o mínimo. Eu quero entender o mínimo do problema jurídico, como a gente está comentando aqui agora, mas não só desse problema, mas de tantos outros que existem no Brasil. Sim. O debate ele precisa urgentemente sair do eu gosto ou não gosto. Alguém tem que abrir o cérebro das pessoas e falar assim, olha, calma aí, cara, deixa eu te... Tá aqui, ó. Vou botar aqui na sua cabeça, né, traduzido, né, com toda a adaptação para a pessoa leiga. Então, o curso não é para pessoas que estão apenas estudando direito na faculdade ou já se formaram, né? Exatamente, é um curso formatado, criado para o brasileiro comum, para o leigo. Né? Muitos seguidores falam, doutora, me indica um livro de constitucional, eu quero entender a Constituição. Não existe, pelo menos eu desconheço, pode até ser que exista, mas eu desconheço um livro constitucional para leigos. Eu tenho aqui um livro, até eu mostrei na live com a Ana Paula, olha, tá um livro comentado, que é muito bom. Isso, meu Instagram. Olha a grossura de um livro que explica a Constituição. Sabe, não tem condição. Né? Então, não, peraí, deixa eu comparar aqui. Ó. Olha isso aqui. Esse aqui explica a Constituição americana. Esse aqui é brasileira. Ah, louco, cara. Olha isso aqui. Sim. Uma explicação. Aqui, ó. A familiar exposition of the Constitution of the United States. Joseph Story. Um clássico. É um tijolo, né? Então eu percebo que as pessoas, elas querem aprender. Agora elas não sabem como, né? Então, por isso que eu criei esse curso para o brasileiro leigo, o brasileiro que quer entender, porque é muito importante ter mínimos conhecimentos de filosofia, de economia, de política e de direito, para que a pessoa tenha argumento, né? Então, por exemplo, quando eu falo do inquérito das fake news, né, que até a gente já conversou aqui, eu tenho 2 aulas sobre inquérito das fake news. A pessoa pode falar, não, esse inquérito é inconstitucional, esse inquérito é ilegal. Agora, por quê? Né? Explique para o seu familiar, para o seu amigo, por que é inconstitucional. O meu aluno vai saber, porque eu explico por A mais B de uma forma fácil. Então, para você poder se insurgir, né, se contrapor a decisões judiciais, você tem que conhecer o mínimo de direito. Né? Então, esse curso
foi feito para o brasileiro, né? Para se tornar um cidadão mais completo, um cidadão mais forte. E eu já tenho uma turma, muitas pessoas já se inscreveram, tem uma turma no Telegram. Então, eu tenho alguns estudantes de direito, então quem é estudante, quer se aprofundar, também é muito bem-vindo. Tenho advogados, tenho 2 advogados já na turma, olha que bacana. Olha, né? Que bom isso. Que querem aprender mais de constitucional, de processo penal. É que não tem vergonha, desculpa interrompê-la, doutora, mas é que não tem vergonha de falar, né? Ó, na faculdade eu só tive aquela lavagem cerebralzinha ideológica. Eu quero aprender. Exatamente, o que eu recebo de mensagem. Obrigada por colocar meu Instagram. Deixa eu só explicar aqui, pessoal. Isso aqui é o Instagram dela, né? Então, Tameia Danelon, tudo junto. Então, você bota THAMEA e o Danelon ali. Ó. Então, Tameia com TH. Tá aqui o Instagram. E é só chegar lá no Instagram e clicar nesse link aqui, justiçaecorrupção.cusolid.com.br. Quem tiver dificuldade de gravar como é que é esse link aqui, é só ir lá no Instagram da doutora que vai estar lá. Agora, quem fizer o curso vai terminar dizendo, não, eu vou com o relator? Pode. Vai sair falando data vênia, né? Direito líquido e certo. E é muito engraçado, Alan, que os meus alunos, né, já tem no grupo, não tem muita gente, mas já tem mais gente inscrito. E eles são participativos, ficaram ontem assistindo o julgamento do Supremo, né? E eles escreviam, doutora, o que é decano? O que é isso? Eminente decano. Eu ia lá, fazia um áudio, explicava, né? Decano é o mais velho de uma corte, é o mais velho de um grupo, né? O que é impetrado? O que é direito líquido e certo? Né? Então, as pessoas querem saber, né? Então, é muito importante que até os próprios estudantes de direito também façam. Eu recebo muitas mensagens, doutora, hoje o professor falou que a Lava Jato foi um golpe, que era para impedir a eleição do Lula. O que eu falo? Eu falei, fala isso, né? Então, a maioria dos professores de direito são de esquerda. Agora, tudo bem, quer ser de esquerda, seja. Agora, ensine o direito como ele realmente é. Não ensine o direito a partir da sua ideologia, a partir do óculos da ideologia. Tem que ensinar como ele é. Então, eu recebo diariamente mensagens de alunos, de professores de direito penal que ensinam tudo desvirtuado. Eles me pedem contra-argumentos. Eu falei, olha, fala isso, pergunta o que ele acha sobre isso, né? Com educação, respeite o seu professor, né? Então, quem fizer o curso vai entender e não ser contaminado, né? Com esses ensinamentos ideológicos que vão contrário ao nosso direito. E tem gente que pensa assim, não, mas agora que tá tudo destruído, tá tudo acabado, não tem mais o que fazer, para que eu vou fazer um curso? Né? Exatamente por isso, né? Para não ficar preso ao que é dito por boa parte da imprensa, preso ao que é dito às vezes pelos os analistas, né? Analistas políticos, né? Que não falam de fato o que está acontecendo. Então fica aquela dúvida, e aí? Eu tô fazendo uma análise política eleitoral porque eu gosto da decisão, ou eu não gosto da decisão, ou eu quero ter um entendimento para poder argumentar e esclarecer mais pessoas. Eu não vejo outro caminho, né? Eu fico muito feliz da senhora estar lançando esse curso, eu não vejo outro caminho senão formando as pessoas. Nós aqui no Terça Livre falamos isso várias vezes, é impossível primeiro agir e depois ficar inteligente. Né? A frase do professor Olavo de Carvalho, né? Primeiro eu vou agir para depois ficar inteligente, né? Vou agir primeiro para ficar inteligente depois. Não dá muito certo. Então, parabéns, sucesso aí no seu curso. Diga. Desculpa interromper, não, que para você poder agir, você tem que estar inteligente, você tem que ter informação, ter conhecimento, Claro. né? Então é muito importante isso, a gente trazer o conhecimento para as pessoas, e vocês fazem um trabalho maravilhoso, né, de abrir a mente para que as pessoas pensem por si próprias, né, para que não sejam manipuladas, para que não comprem ideias, acreditem naquilo. Não, eles têm que ter elementos para discordar ou não, mas com base, né? Então, eu fico muito grata de dar a oportunidade de falar do meu curso, de mostrar o vídeo, muito bacana, fico muito feliz, e espero que o público de vocês tenha um interesse em conhecer um pouquinho mais do meu curso, e que se tornem meus alunos, né, alunos da primeira turma do Justiça e Corrupção. Eu ia ficar muito feliz de ter alunos vindos aqui do Terça Livre. Não, tem que ter sim. Já falei várias vezes, olha, ou a gente estuda, ou a gente vai se perder. Não tem saída. Isso. Exatamente. Obrigado mesmo. Obrigado de coração.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Falamos então aqui com a doutora Tameia Danielon, procuradora. Gente, que curso, hein? Olha, é um curso fundamental. Você que está aí, às vezes, na faculdade, desesperado, precisando... Cara, eu preciso aprender alguma coisa e eu não posso ficar aqui refém do que estão falando aí na mídia. Não dá mais para ficar, né? Eu tô louco aí para fazer esse curso também, pensando seriamente aqui, porque até de colocar talvez alguém da equipe, porque a gente precisa ter aqui, quem sabe, a gente ter a Tameia direto aqui, vai ser maravilhoso, né? Ela fazendo análise com a gente. Vamos ver se uma hora a gente rapta a Tameia Danielon para estar fazendo análises jurídicas aqui pra gente. É ou não é, Cássio? Vamos trabalhar nisso aí, de raptar também aqui para... Isso aí, cara. Tem muita gente boa. A gente viu o Felipe Fogosi hoje aí, né? Tameia Danielon, né? Hoje o nosso dia tá cheio aqui. Tivemos mais cedo também Josias Teófilo, deputado Capitão Derrite. Então, programação cheia do Terça Livre. É assim que a gente quer estar cada vez mais, né? A gente quer preencher a programação diária aqui com conteúdo, com informação, com educação. E é por isso que a gente está aqui todos os dias chamando a sua atenção para o Terça Livre Juntos, que é o que a gente está oferecendo nesse momento, todos os produtos do Terça Livre pelo preço de um só, né? Eu vou pedir para você entrar agora mesmo nessa página tercalivrejuntos.com.br e conferir lá a nossa carta aos canceladores, né? E o nosso recado também a você que nos ajudou a bater a meta mínima de 9 mil assinantes. Portanto, nós batemos a nossa meta mínima. Agora nós queremos chegar na TV aberta, no rádio, chegar em todos os cantos deste Brasil, e é por isso que a gente precisa que você se torne um assinante hoje mesmo do Terça Livre, levando Terça Livre Escola, Terça Livre Premium e Terça Livre Academia pelo preço de um único produto. 12 de R$ 39,90 ou à vista por R$ 390, também agora no boleto, hein? Essa é a grande novidade, né, que eu quero falar para você que está acompanhando aqui o Boletim da Noite. Já anunciamos hoje no Boletim da Manhã. Você que estava desde o início da campanha do Terça Livre Juntos pedindo pagamento em boleto, chega de desculpas. Agora é a hora, então, de você assinar o Terça Livre com a opção do boleto. Então você já pode, eu vou pedir o Anderson já colocou tá na tela aí. Logo que você acessar o site tercalivrejuntos.com.br, você vai clicar no botão Faça o Terça Livre ainda mais forte, que aparece logo abaixo aí do vídeo do Alan, e aí você vai cair nessa página aí, que é a página do checkout. E aqui você pode escolher a forma de pagamento, ou cartão de crédito, ou boleto, ou pagar com Pix. Colocando seus dados aqui, se você já é assinante do Terça Livre, você não vai pagar o valor total, você vai pagar o valor proporcional à sua assinatura vigente, né? Se a sua assinatura ainda estiver vigente. Então você vai ter um desconto, né? Pagando o valor proporcional e ganhando mais um ano de assinatura. Aproveite então essa grande oportunidade, acesse agora tercalivrejuntos.com.br para a gente chegar na TV aberta, né, Alan? É isso aí, cara. E eu li um comentário ali que eu achei interessante. Alguém colocou assim, todos os convidados têm alguma coisa para vender. Olha, e sabe o que é o mais interessante? Pergunta para a Tameia Danielon e pergunta para o Felipe Fogosi o que a gente ganha com isso. Vai lá, cria curiosidade, você que está me assistindo agora, vai lá e pergunta. Vocês sabem que eu sou muito transparente, eu não tenho papas na língua. Eu vi um comentário ali de alguém falando assim, todos os convidados têm alguma coisa para vender. Ué, é simples, vai lá e pergunta para eles o que a gente ganha. E olha que seria maravilhoso se nós tivéssemos convidados que estivessem vendendo coisas junto conosco. Mas não é o caso. É porque ninguém mais pode ficar burro nesse país. Chega de gente burra. Eu tenho prazer de divulgar quem está vendendo alguma coisa que faça bem para o país. Agora, se a pessoa tem mentalidade socialista, que ela vai receber tudo de bom e do melhor de graça, né? Quem vai pagar é o Estado, aí a cabeça dela... Aí eu não tenho mais como mudar a sua cabeça. Se você quer receber tudo de graça, né? Coreia do Norte... Você paga alguma coisa para estudar na Coreia do Norte? O pessoal que está na bancada aí. Basta perguntar aí pro pessoal que está na bancada. Você paga alguma coisa na Coreia do Norte? Em Cuba? Venezuela? Você não paga nada, né? É tudo de graça lá, né? É lindo e maravilhoso, né? Você o dinheiro não vale nada também, não. Você não paga nada. O dinheiro não vale nada, não. O dinheiro também não vale. O dinheiro lá também não vale nada, não. É só um papelzinho de troca, só. É um ticketzinho que você recebe. Então eu tenho prazer mesmo de divulgar quem tá oferecendo alguma coisa de bom pro país. E digo mais, tem que assinar tudo mesmo. Tem que assinar, tem que fazer o curso da Tameia, tem que fazer o do Olavo, tem que comprar a HQ do Fogosi. O nosso público sabe. Eu não tenho papo na língua, não, cara. O cara botou ali,
Então, todo entrevistado tem alguma coisa para vender. Eu queria ter você aqui oferecendo alguma coisa que preste para poder divulgar. Né? Agora, quem comentou isso aí certamente não tem nada para oferecer, né? Aí que tá o problema, né? É sempre o invejoso que fica falando besteirinha nos comentários. Eu não tenho papo na língua. Não tenho mesmo. Então, é necessário, gente. É urgente estudar. É urgente fortalecer. A direita não tem bilionáriozinho colocando dinheiro. A gente já mostrou aqui o mapa da violência, o tal do mapa da violência do G1. Eu vou mostrar de novo aqui, porque às vezes o pessoal tem falta de memória, né? É Fórum da Liberdade? Não, como é que é o nome, Max? Você lembra? Não é Fórum, Isso, Foro de Segurança Pública. Não, é isso? Foro de Segurança. Alguma coisa do Brasil. Foro de Segurança Pública Brasileira. Não lembro agora o nome. Sumiu aqui de memória. Mas tem que ter Brasil. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Fórum Brasileiro. Isso aqui, ó. Então, fórum. É fórum, né? Isso, fórum. Então, vou botar aqui para o pessoal poder entender bem do que nós estamos falando aqui, ó. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vou compartilhar a tela desde o momento que eu vou no Google para o cara não achar que a gente está manipulando aqui, ó. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tá aqui o link deles, tá vendo aqui? Aí você clica no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ó que bonito, ó. Tudo bem feito, ó, site top. Que uau, olha isso, cara. Que legal, ó, Uber. A Uber patrocina alguma coisa de direita? Não. Mas patrocina o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública? Já te digo. É só descer um pouquinho aqui, ó. CBN, Grupo Globo. CBN, Grupo Globo. O monitor Força Letal. Aqui, ó. O monitor de uso da força letal na América Latina. Dinheiro de quem? Lê para mim aí, vocês que estão na bancada, por favor. O que está escrito aqui? Open Society Foundation, do George Soros. Aqui, ó. Laboratório de Análise da Violência. Fundação Ideias para a Paz. E a Open Society Foundation. Para por aí? Você acha que para por aí, Max? Com certeza não. Você acha que é só... Hã? Com certeza não. Não para. G1. Olha que bonitinho, olha. G1, gente. Quanto amor no coração, né? O G1 tá super preocupado com a população, né? Aqui, ó. Não, e tem mais. Você acha que... Não, peraí, calma. Você acha que parou aqui? Cadê a Ford Foundation? Não tá mais aqui? Deixa eu botar um Ctrl F aqui. Ford. Não tem Ford Foundation? Aqui, ó, no finalzinho. Aí aqui, embaixo, ó. Aí embaixo. Olha só, rapaz. Eles tiraram do meio da página. Tu lembra que da última vez que a gente denunciou tava no meio? Tava. Eles estão tirando. Eles estão tirando, Max. Olha aí, ó. Aqui, ó. Olha que bonitinho, gente. Quanto amor, né? Quanto amor. Aqui, ó. Quanto amor, né? Esse pessoal aqui é tudo apaixonado pela paz, pela segurança. Né? Tá aí, ó. Enquanto a esquerda tem isso aqui, a direita só oferece cursinho, né? É o que dá para fazer. Diga, Max. Porque a gente não tem o financiamento de grandes empresas. É isso que as pessoas não entendem. Não tem. Exato. O que eu acho engraçado é a vergonha, né? De quando a gente mostra isso aqui, aí daqui a pouco eles mudam a página. Você lembra que os checadores de fato lá que a gente estava mostrando meio do ano passado, ou início do ano passado, sim. Agora não tem mais no site dele. O Alana, o Instituto Alana, né, que é da herdeira do Itaú, tinha parceria com Catraquinha, versão Kids do Catraca Livre. Lembrando que o site Catraca Livre, né, dava receita de uso de fezes humanas como culinária e também fazia ali matérias de uso recreativo da maconha. Aí depois que nós denunciamos, eles mudaram o site. Aí tentaram nos processar. Pra cima de Moá, que guarda tudo em cache, em PDF, faço ato notarial. Se ferraram. Eles estão achando que eu fui formado em jornalismo nessas faculdadezinhas de Brasil aí. Não. É o quê? Quer dizer, a sua formação é de Morro Agudo, pô. Pô, que é Morro Agudo de menor. Vai achar que... O cara vai achar que vai conseguir me pegar nessa. Você é louco, mano. Enfim, Cássio.
Ô, Alan, É antes isso. da gente encerrar o boletim aqui, a gente tem um vídeo para mostrar aqui para a nossa audiência, né, do assunto principal que a gente vai comentar amanhã no boletim da manhã, um vídeo do presidente Bolsonaro, uma fala muito forte do presidente agora no início da noite, né, na live dele de toda quinta-feira, e amanhã vai ser um dos nossos principais assuntos aqui no Boletim da Manhã. Então já convido a você, né, a divulgar para toda a família. Amanhã estaremos ao vivo a partir das 10 da manhã aqui no Boletim da Noite, repercutindo essa fala do presidente na live, então, que você vai acompanhar agora aqui conosco, né? Lembrando, é muito importante que você sempre possa compartilhar e curtir a nossa transmissão para que a gente possa subir de relevância aqui no YouTube. Está no ponto já, Anderson? Vamos ouvir então o presidente da República, Jair Bolsonaro. Só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida. Fora isso, o que nós estamos vendo acontecendo no Brasil não vai se concretizar. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo, ok? Mas vamos lá. Muito bem, então só um trechinho para você dessa fala do presidente. Nós vamos repercutir esse assunto amanhã aqui no Boletim da Manhã. Então, a partir das 10 da manhã, eu convido você a ficar ligado. O Alan já quer fazer aqui. algum comentário. Ele está se segurando. Não, dá para segurar até amanhã, Alan? Ou... Dá faz comentário. Faz comentário. Faz aí. Não, dá para segurar. A seriedade a gravidade do problema que nós estamos vivendo. E como a gente fala com um público conservador que está sempre nos acompanhando, é necessário entender o seguinte, né? O presidente está ciente do que está acontecendo com o país. Ele está ciente, ele está preocupado como você está preocupado. Acontece que ele não é o Hugo Chávez, acontece que ele não é o Maduro, acontece que ele não é a Cristina Kirchner. E ele também não é o Piñera do Chile. Entendeu? Ele também não é um presidente do PSDB, presidente do DEM, do MDB. Na verdade, o Bolsonaro está na cara que ele não é um presidente de um partido. Que o Bolsonaro tenha limites, qualquer pessoa sabe disso, e ele é o primeiro a falar isso. Ele é o primeiro. Ele, os filhos, né? Ele não mente isso, ele não esconde isso de ninguém. Acontece que o que estão querendo fazer com o Brasil, estão achando que não tem mais o que ser feito. Eles acham que congelando o presidente podem congelar também as ações que cabem nas autoridades que são competentes dele. O Brasil já é uma Venezuela, isso é fato. Não é que nós estamos caminhando para. Basta ver o que está acontecendo nos governos estaduais e nos governos municipais. Só que essa necrose, ela está subindo numa velocidade muito grande. Aquela agressividade do guarda municipal e de alguns guardas municipais e de alguns policiais militares, ela está subindo. Essa necrose. E quando chegar aqui, é sobre isso que o presidente falou. Amanhã a gente fala mais sobre isso aí. Muito bem, então estão todos convidados amanhã no Boletim da Manhã, a partir das 10 da manhã aqui também, que vai ter o Daniel Lemos fazendo a análise do Congresso e outras notícias, outras informações para você. Nós esperamos você então aqui amanhã a partir das 10 da manhã. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação aqui. Quero agradecer ao Alan dos Santos, também ao Max Cardoso. Que agradeço. Muito obrigado. E amanhã a gente está de volta a partir das 10 da manhã. Fiquem com Deus. Uma ótima quarta-feira para todos vocês, quinta-feira para todos vocês. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fica em casa. Quando um pai tem que perguntar qual é o remédio genérico, porque ele não pode comprar o original, ele está colocando dinheiro na lagosta do STF. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. E a censura é